Vamos lá, fala galera, mais um Médicos Maromba Cast começando, hein? E aí, rapaziada? Hoje o time tá grande aqui, casa tá cheia. Nossa senhora, tá todo bem? mundo aqui. Sejam bem-vindos. Tá aqui do meu lado o Jorge Armani, 100 quilos nosso mais, coach, e eu, Alexson. criancinha. bodybuild atleta do time. É nóis. Gustavo Kiefer, o médico marrom mais querido do Brasil. O mais doido também. O mais doido, futuro psiquiatra. Aí, Hoje Gustavo. aqui nosso convidado, muito feliz de receber aqui, Alexson Nobre, nutricionista e especialista do Brasil em microbiota, cara. Tamo junto, fico feliz. É uma honra. Seja bem-vindo, Alex. Você adotou Seja esse bem-vindo. título, especialista em microbiota do Brasil? Cara, do Brasil eu acho muito, pô, é foda, né? Mas, Da Maromba, então. Pronto. no intestino não tem muita gente que fala, né? Então a gente acaba nichando, Tá ainda mais no nosso meio, assim. É muita gente que fala de intestino, então se tem alguém que acaba falando. E como é que foi, cara? Né, É importantíssimo. Como é que você chegou, tipo assim, ser especialista mesmo em intestino, microbiota? Qual é a tua formação? Se apresenta pra quem não te conhece aí, Bom, por favor. Pra quem não me conhece, me chamo Alexson Nobre, sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E, cara, eu não tenho título de especialista, não tenho pós-graduação nem nada, mas eu acabei dando aula em pós-graduação mesmo assim, como professor convidado, porque na metade da faculdade foi quando eu comecei a estudar intestino, microbiota intestinal, né? Flora intestinal, se ninguém ouviu falar do termo microbiota. Vai E explicar aí, aqui, né? e aí fui estudando isso e fui me concentrando cada vez mais só em microbiota e intestino, e aí vai nichando, né? Vai nichando. Então é um assunto que eu gosto e vai dar pra gente falar bastante aqui hoje Que sobre. legal, cara. Muito bom. Vamos pra gente definir, então, o que é, qual a definição de microbiota, assim? Pra pessoa que não Beleza, conhece, perfeito. tá pegando esse tema hoje, essa palavra. Se Perfeito. fosse definir. Cara, biota é um termo que é a junção de fauna e flora. Então, microbiota é uma biota microbiológica, né? Então, é um termo que a gente se refere para falar dos micro-organismos de um determinado local, comunidade de micro-organismos. Microbiota intestinal, os micro-organismos que habitam no nosso intestino. Principalmente bactérias, né? Mas também fungos, leveduras, parasitas, eumintos e por aí vai. Mas aí a gente foca mais em bactéria mesmo, é o que tem mais evidência, que está sendo estudado desde 2012 E que se principalmente. transforma muito, né? Porque você pode matar uma população, como popular com outra ruim, né? Exatamente. Aí a grande questão é que a gente define quais micro-organismos, quais bactérias principalmente vão ficar no nosso intestino através da nossa alimentação. A nossa comida é o meio de cultura para essas bactérias. Então isso pode ser algo ruim, pode ser algo bom. Tá certo. E dentro do nosso podcast, que a gente fala de medicina esportiva, de performance, como é que a galera começou a entender que a importância da microbiota pro atleta, né? Pro Aham. esporte, pra performance. Perfeito. Como é que você entendeu isso também? Como você Uhum. começou a estudar? Como você viu que isso poderia influenciar na vida de um atleta? Que nem a gente estava conversando aqui mais cedo antes de começar, né? Quando a gente vai para o público da galera maromba, a gente consegue fazer uma dieta voltada para hipertrofia ou para perda de gordura, só respeitando macronutrientes. Proteína, gordura e proteína, gordura e carboidrato. Mas, apesar disso de trazer um resultado estético, muitas vezes não é a melhor opção para sua saúde, por exemplo. Então, todo mundo sabe aqui que é preferencial você comer carne branca do que carne vermelha, no sentido de saúde. Isso vai muito do impacto que a carne vermelha tem no nosso intestino, por exemplo. Então, até o Superman, né, que a gente estava falando também no Monstercast, não tinha o hábito de consumir vegetais, por exemplo. Porque não é algo que a gente gosta, é muito difícil a pessoa, né, ser fissurada por vegetais, ter prazer em comer vegetais. Mas são os vegetais que acabam sendo a melhor comida para essas bactérias do nosso intestino, que gostam de fibra. Tem gente que passa a vida inteira sem colocar uma vagem, um brócolis na boca, né? Tem Exatamente. gente que come e fala, nossa, pela primeira vez, com 35 anos, tá fazendo isso. É a Exatamente. cultura brasileira, né? Exato. Mas assim, precisa ser só vagem, brócolis, ou pode ser frutas? Fruta também, cara. Fruta também. Fruta já entra? Por Fruta exemplo, já se eu não gostasse de brócolis, vagem, nada disso, só fosse fruta. Cara, não são todos os tipos de fibra que uma fruta vai conseguir ofertar, mas o que eu vejo de mais comum, cara, nos meus pacientes, por exemplo, eu atendo paciente só com problema intestinal, né? Pessoa que o intestino é muito preso ou que o intestino é muito solto. E é mais comum ver falta de fruta do que falta de vegetais no geral. Mas aí, a fruta o pessoal está consumindo uma variedade bem baixa. Mais banana pela praticidade, pelo sabor que agrada a todo mundo, mas, pô, ter fruta em toda refeição, por exemplo, seria um básico assim para a saúde intestinal e que muitas pessoas deixam de fazer. O que você recomenda, por exemplo, de consumo de frutas, né? E, entre outros vegetais, como, por exemplo, legumes, etc., por dia em gramas? Cara, em gramas eu geralmente prescrevo plano assim para as pessoas usualmente fazem de 4 a 5 refeições por dia, né?
E aí, nas maiores refeições, o almoço e na janta, eu costumo recomendar de 100 a 150 gramas no mínimo de vegetais, variados. E aí, se a pessoa não tem, aí a gente vai falar mais ao longo do programa, né? Mas aí, se a pessoa não tem nenhum problema intestinal, não tem nenhum desconforto, porque tem alguns vegetais que podem gerar desconforto, Exato. né? São Mas se a- FODMAPs, né? exatamente, os mais fermentáveis. Mas se a pessoa não tem nenhum problema quanto a isso, cara, quanto mais variedade Melhor. e volume de vegetal a pessoa conseguir comer, melhor. Melhor, com certeza. Show. Aí 150 gramas assim no almoço e 150 gramas na janta no mínimo já tá ótimo. Aí, tipo, 300 por dia. exatamente. E aí uma fruta a cada refeição, cada uma dessas 4 de sobremesa, cara, isso já faz mágica na vida de muita gente. É um básico que muitas pessoas deixam A de fazer. OMS tipo, define entre 400 a 500 gramas de vegetais, não é isso? Para cada... No dia, não, né? Por dia. eu acho que 400 são... a 500. É muito São mais. 14 gramas de fibra para cada 1000 calorias que a pessoa ingere, se eu não me engano, na OMS. Agora a quantidade de gramas de vegetais eu não Mais, me tipo, fugiu. mais as porções de frutas. Exatamente. Então isso... Então, se você pegar dentro do OMS, a galera segue, então. Você pegar 300, Dificilmente. 300 fruta, 300 né, vegetais ali no geral, você tem Já um começa a bom... bater Então, bem. mas é a porção de fruta de variedade, né? Não é só banana. Não, É. exatamente. Outras variedades também tem, por exemplo, leguminosas, né? Feijão tem. Sim. Feijão é uma... Isso é o feijão entra. Feijão entra. Feijão é um dos alimentos mais grão de fantásticos. bico, Exatamente. já entra Se a como- pessoa não sofre com a distensão abdominal e com muitos gases, né? Do que algumas pessoas sofrem. Eu acho que mas o o detalhe feijão do é feijão uma maneira bem fácil. é o tempo de você chegar nele numa condição que ele não seja tão, assim, Não dá esses desconfortos, É. né? com tanta fermentação. Mas ele realmente é um É um sensacional. alimento Eu como fantástico. todo dia, meu. Vocês têm uma impressão também que o feijão fica na nossa cabeça meio que como... Parece até que é um carboidrato, né? Porque a gente come sempre junto com arroz. Arroz, feijão é alguma coisa, arroz, feijão é alguma coisa. Só que a gente não pensa que ele é um vegetal, tá ligado? É, baixíssimo em Leguminosa, caloria, É uma né? leguminosa, Baixíssimo né? em caloria, em carboidrato também. Pô, 100 gramas de feijão tem, se eu não me engano, 13, 14 gramas de carboidrato. E é uma boa fonte de fibra. Tem tá? proteína Exatamente. também. Então, Proteína. Ferro. 4 a 5, ferro, então... Mas e o problema do feijão são os fitatos, né? Cara, os fitatos são os fatores antinutricionais, né? Mas se a pessoa deixa... O próprio processo de cocção já diminui muito a concentração de fitato. E De molho, 12 horas. E o remolho Então, principalmente. mas esse fitato atrapalha tipo, a absorção de nutrientes? Atrapalha, cara, mas a concentração que acaba ficando num feijão já cozido, ou cozido que passou por remolho, é bem baixa. Então não chega a ser algo deletério a ponto de você não recomendar o feijão, porque o efeito antinutricional do fitato ou de um tanino que tem ali vai, Relevante, por exemplo, inibir a absorção de ferro. Até porque tu vai consumir ferro em outras refeições também. Mas feijão é um alimento que eu recomendo para todo mundo. Se a pessoa não sofre com problema intestinal, né? Eu consigo perceber claramente quando você faz o remolho ou quando não faz. Exatamente. Porque os gases... E além dos fitatos e dos taninos, tem os carboidratos fermentáveis, né? Os FODMAPs do feijão. FODMAPs. Tem principalmente estaquiose e rafinose. Deixa eu te perguntar pra você explicar depois o que é o food map, pra quem chegou agora. Beleza. Esse termo. O FODMAP é uma sigla em inglês que se refere a mono, di e oligosacarídeos fermentáveis, né? Tipos de carboidratos fermentáveis e polióis. Então, o oligosacarídeo fermentável, por exemplo, é essa estaquiose e a rafinose do feijão. Mas aí, 2 polióis, eu acho legal até a gente falar aqui, porque os polióis são adoçantes feitos a partir do álcool, né? Então, xilitol, maltitol, sorbitol, o pessoal já ouviu falar, muito provavelmente está muito presente em produtos fit, sabe? Como alternativa ao açúcar. as caldas, né? Exatamente. Light, por exemplo, suco sem caloria. Exatamente. E aí, são carboidratos que não é que fazem mal, mas eles fermentam muito quando chegam no nosso intestino, porque a gente não consegue digerir, a gente não tem enzima suficiente a gente não produz enzima própria para digerir esse tipo de carboidrato, e aí as bactérias acabam metabolizando no lugar. Sim. Se a gente não digere, sobra para as nossas bactérias no intestino. E aí isso é um processo que elas liberam muito gás no processo, liberam metano, liberam hidrogênio, liberam CO2. Então, se a pessoa tem uma sensibilidade intestinal mais acentuada, ela já vai ficar com distensão abdominal ou até ficar com constipação também, diarreia e por aí vai. Acontece muito em atleta de bodybuilding no final de preparação que está evitando tudo quanto é tipo de calorias. Sim, né? sim. E aí os caras, para dar gosto na comida, nas pequenas porções e assim por diante, por exemplo, vão acrescentando coisas que não têm Caloria, açúcar, né? como a própria cobertura, essas Calda zero. calda zero, Uhum, o Clyde. Eu já vi cara fazer a superidratação inteirinha de Clyde, 10 litros Sim. de água com Clyde. E aí
gases, e causadores são esses caras, né? Exatamente. E nos produtos zero açúcar, que tem muito a sua aplicabilidade, obviamente. Eu bebo Coca Zero, por exemplo, sem problema nenhum, O sabe? tempo todo. Mas aí é questão da frequência de volume também, de quanto Sim. a pessoa vai ingerir. Perfeito. Uma vez ou outra você não Exa- tem um problema. Exatamente, nenhum problema. O problema que as caldas zeros costumam ter é um tipo de aditivo químico chamado... um tipo de emulsificante chamado carboximetilcelulose. Tem um outro também chamado polissorbato 80. São dois aditivos químicos que a gente tem muita evidência científica para como eles pioram a saúde intestinal. Afetam negativamente a microbiota intestinal e a nossa barreira intestinal. Lógico, num volume muito grande, mas Muito aí grande. quando o cara, a gente está falando de um cara finalizando uma preparação... Cheio de vontade? Exatamente. Muita calda zero e no caso do Clyde é dióxido de titânio. É um fixador de corante que tem ali. Então essa aqui é a parada. Você tomar um Clyde ou outro, 2, 3 copos por dia, tranquilo. Mas aí você ficar por uma semana consumindo 10 litros de Clyde para conseguir ingerir esse volume tão alto de água, aí já pode ser algo que dá uma zoada Mas na tipo, você barriga. consegue destruir sua flora intestinal em uma semana ali de preparação? Cara, não. Destruir a flora intestinal não, mas você pode afetar Você afeta temporariamente, né? o epitélio intestinal. Isso. O epitélio intestinal principalmente. A ponto de talvez prejudicar na hora de subir no palco. Né? Exatamente. Sim, porque vai ficar estufado, né? Vai ficar com Exatamente. dilatação. Aí se isso afeta, por exemplo, o seu cocô, a sua evacuação e você constipa. Meu irmão, se você constipa antes de subir no palco, já era. Então, E tem outra coisa também que desfavorece esse período, que é o estresse que o atleta passa com cardio, com o treino, com a restrição calórica. A microbiota também reage a isso. São dois fatores já que também... Reage, cara, reage. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão que o intestino é nosso segundo cérebro. Já ouviram alguma vez? Sim, algumas vezes. Né? E isso é verdade mesmo, cara. O maior nervo do nosso corpo conecta o nosso sistema nervoso central ao nosso trato gastrointestinal. Então, o nosso Eixo intestino-cérebro. Exatamente. Através do nervo vago, esse eixo intestino-cérebro. Então, o que acontece aqui embaixo influencia aqui em cima, o que acontece aqui em cima influencia aqui embaixo. Você não está nervoso, ansioso, diarreia. Exatamente. Nervoso, Sistema ansioso, diarreia. alérgico, né? Exatamente. Eu acho que puxando nesse contexto aí, a gente estava até falando isso lá fora, e isso vai dar, com certeza isso vai ser um corte bonito. Aí eu tava perguntando pra ele, cara, eu tenho muita dúvida assim, porque a gente vê hoje esse boom de rede social falando muito de dieta carnívora, essas coisas, né? Baixo consumo de vegetais ou até nenhum. Os caras até pregam consumir fruta e tal, mas vegetal assim, zero, né? Como que isso impacta no intestino, na flora intestinal de uma pessoa, se o cara fizer uma dieta carnívora? Carnívoro, perfeito. Eu acho que é legal a gente dividir essa pergunta em duas respostas diferentes. Muitas pessoas se embasam para falar para a pessoa não consumir carboidrato ou não consumir vegetais com base em artigos que mostraram que a pessoa diminuiu a ingestão de fibra e o intestino dela melhorou. Isso acontece mas só porque algumas fibras são FODMAPs, aqueles carboidratos fermentáveis. Não são todas as fibras que são fermentáveis assim. Olha o viés aí, né? Exatamente. Então, se você Que fibra excluísse... que ele usou, né? Exatamente. Se você excluísse apenas os carboidratos mais fermentáveis, os FODMAPs dessa fibra, a pessoa não teria problema. E aí, a estratégia de dieta carnívora é a coisa mais catastrófica que eu consigo imaginar para a saúde intestinal. Caramba. Porque o grande problema de uma bactéria, a gente define se ela vai ser boa ou ruim para a gente através do que ela produz. O que ela vai fazer de metabólito através da nossa comida. E proteobactéria, que são as bactérias que gostam de aminoácidos, né? Que gostam de carne, que gostam de frango, que gostam de peixe, por aí vai. Elas liberam amônia no nosso intestino, liberam sulfito de hidrogênio, que é outra substância bastante danosa. Então, se a pessoa faz uma dieta carnívora, ela vai favorecer no seu intestino a sobrevivência de bactérias que gostam de proteína, de aminoácido. Então, ela consegue mudar a microbiota intestinal dela se ela ficar só comendo carne. Vai produzir muito metabólito que é danoso para a nossa saúde intestinal. Pegando esse gancho aí, se a gente pegar uma pessoa que só faz dieta carnívora, a longo prazo, tem maior risco de hernia de cólon. Sim, câncer de cólon. Intestino, né? Exatamente. O estado do Brasil que tem a maior incidência de câncer coloretal é o Rio Grande do Sul. Por quê? Qual é o hábito do gaúcho? Aí o problema não é comer... Barbaridade, tio. Exatamente. Não mexe com o meu churrasco. E claro, né, assim, dá pra gente fazer diversas comparações. Sim. É que a realidade do público comum é comer o churrasco e viver de uma forma também ruim. Né? Digamos, todo o restante Hábitos alimentares do aparato ruim, né? dietético Mas o problema ruim. é que, tipo, carne em geral, a digestão demora muito.
Cara, a digestão demora muito. A gente não tem um intestino curto igual o intestino de um leão, por exemplo. O leão só come carne. Eu já vi esse tipo de argumento. Passou de foi. Exatamente. Uma refeição, desse até jeito, ela pelo sair amor de completamente do nosso intestino, cara, é algo que pode demorar de 2 a 3 dias. Para uma refeição inteira ser eliminada pelas fezes. Então, por isso que esse tempo maior de trânsito intestinal, que a comida fica no nosso intestino, se a gente fica comendo só proteína, irmão, esquece. Ela pode estar na dieta semanalmente, a carne Pode. vermelha com toda certeza, e também tem a diferença entre a carne vermelha e a carne vermelha industrializada, né? O que Não, vem... sim, tem a carne ultraprocessada, o embutido, por exemplo, a mortadela, o salame, Nossa. aí nem... Aí é lixo. Aí esquece, total. Mas é bom pra cacete. Mas o problema não é... Paladar infantil. Não é nem a carne em si, você consumir a carne vermelha. É só consumir a carne e não consumir vegetais junto. Porque se você faz uma refeição com muita carne, coloca muita fibra junto. Entendeu? Para você equilibrar o jogo. Porque fibra vai alimentar as boas bactérias e a proteína, os aminoácidos da carne vermelha podem alimentar bactérias maléficas. Mas aí é questão de equilíbrio no jogo. Eu sempre faço isso quando eu tô com... Eu faço consumo de carne vermelha semanalmente, um patinho moído ali, básico, né? Perfeito. E eu sempre coloco bastante vegetais quando eu tô consumindo a carne vermelha. Perfeito. Pensando em longevidade, vamos falar longevidade, tipo, não hipertrofia, mas longevidade. Você tem uma dieta mais pobre em proteína animal, né? Algo mais voltado assim, pro veganismo, algo do tipo. Seria mais benéfico? Cara, esquece a hipertrofia, esportivo, tá? Cara, é mais recomendado, eu vou falar da parte do intestino. Nem tanto assim abaixar o consumo de proteína animal, mas a carne vermelha, a digestão é muito difícil. Fica muito pesada a digestão da carne vermelha, se a pessoa só consome carne vermelha. Para longevidade, cara, consumir uma dieta de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso já está mais do que suficiente. E isso já é uma dieta alta em proteína. Até porque aquela Blue Zone que eles falam de maior longevidade, etc., tá aliado com fibras, né, vegetais, frutas e tal, proteína animal baixa, mas tem a peixe, por exemplo, eles colocam... Sim, peixe já fica bem mais tranquilo. Sobe muito a digestibilidade é bem mais fácil também, né, cara? Peixe tem muita água na sua composição, até por isso, né? Até por isso estraga rápido. Estraga rápido, verdade. Mas você vê a população que mais vive lá na média, aqueles japoneses lá do... Eu tava falando com ele lá fora. Dieta mediterrânea. Isso que eu ia seria a falar. dieta mais... mais recomendada. Mais próximo do que o ideal, né? Exatamente. O japonês come peixe e legume. E peixe. arroz. A dieta mediterrânea, cara, ela é fantástica tanto para a saúde intestinal quanto para a longevidade, porque ela é uma dieta que é muito rica em fibras, é muito rica em fitoquímicos e compostos fenólicos, por exemplo, o resveratrol, tá? Que o pessoal conhece da uva, é um exemplo de um fitoquímico. Então, tem muito azeite, tem muita castanha, tem peixe com ômega 3. E o que a gente tem de comida para as nossas bactérias boas, além das fibras, são justamente fitoquímicos e ômega 3. Então, numa dieta mediterrânea, a gente já tem uma grande oferta de 3 tipos de nutrientes que vão ser muito fantásticos para a nossa saúde intestinal. As fibras, os fitoquímicos e o ômega 3. Nossa, é uma dieta boazaça de fazer também, é maravilhoso. Mano. Eu lembro bem que você falou uma coisa bem legal, que eu sempre falo para as pessoas, elas falam, pô, isso então como que é? Mudou? Não, nunca mudou, né? A verdadeira e boa fonte de fibra não é simplesmente folha. Cara, folha é muito superestimado, na minha opinião, porque... Superestimado, porque tem... Pensando na fibra, por exemplo. Porque uma recomendação da ingestão de fibras para um adulto é 28 gramas por dia para mulher e 35 para homem, se eu não me engano, adulto. 100 gramas de alface, que é alface pra cacete, não vai ter 2 gramas de fibra, vai ter 1,7. Mas aí se você pega, por exemplo, um abacate, um feijão, um grão de bico, um brócolis, aí já fica bem mais fácil. Então a folha não faz falta para ninguém, cara. Pode entrar ali, pode ter, mas, cara... É o que de menos vai ter influência assim, para a nossa saúde intestinal. Se a pessoa come uma boa quantidade de frutas e de vegetais mais fibrosos... Ele não precisa ter uma consciência pesada, não estou comendo folhas. Não, zero. Eu raramente consumo folha. Eu acho que é um consenso popular falar folha como se fosse uma boa fonte ali de fibras e vegetais. Né? Exatamente. O cara acha que está comendo muito salada, tá 2 fatias de
de tomate, um monte de folha. Exatamente. É o Muito comum. consenso Eu já popular, consumo, meu intestino não funciona, eu já consumo muita fibra. Pô, beleza. Aí você vai ver, tem uma, no almoço do cara, tem uma folha de alface e 2 rodelas de tomate. Pô, isso é muita vem fibra. daí, né, o muito- consumo, né? É horrível, né? Exatamente. Então, pô, pra bater a quantidade de 30 gramas de fibra só com folha, meu Com irmão, tu alface, tem que comer não dá. tem que comer mais do que o... Uns 3 pés de mais alface. do que um Então, boi, horta em exatamente. casa, pô, não tem como. Tem que passar o dia inteiro comendo. Que tem lá no fundo, lá arrumar. Exatamente, mas aí, pô, já tem um feijão ali, já bota um brócolis, uma cenoura, uma beterraba e uma fruta de sobremesa, cara, aí já vai tranquilo. Acabou, né? Matou, né? Exatamente. Pegando esse gancho aí agora que você falou de... É na mucosa, tipo, é no intestino, por exemplo. Um cara só come carne, tem maior dano intestinal ali, né? Tem alguns povos ali, islâmicos, que fazem jejum. É religioso mesmo, né? Qual seria, tipo, esse impacto do jejum para a microbiota? Tem algo positivo ou nada? Boa pergunta. Cara, Boa. no sentido de tempo de jejum, a nossa fisiologia é acostumada a ficar horas sem comer, né? A gente fazer 4 refeições por dia, espaçadas de não ter um certinho, isso é um luxo da vida moderna. Mas né? fala assim, jejum de 1 dia, 2 dias. Exato. Cara, Faziam mais, pô. o que vai ser mais... Na época lá, antigamente faziam mais, cara. Faziam mais, né? Faziam mais. Por que isso? Porque teve um estudo na revista Cell, se eu não estou enganado, que eles pegam, vão estudar o intestino do povo Ramadã, né, que faz... O O Ramadã é o dia, jejum né? religioso, É, né? coisa religiosa. povo E árabe. pessoas comuns, né, o povo árabe. Aí eles veem que a reparação da mucosa intestinal do povo que faz jejum é mais otimizado do que não, tipo, entendeu? Falando? Entendi. Para evitar câncer, entendeu? Entendi. Eu acho que tão essencial quanto o tempo que a pessoa vai ficar de jejum, ou mais essencial, é com o que essa pessoa vai quebrar o jejum, entendeu? Isso muda. Exato, muda. A comida que vai quebrar o jejum vai ser mais importante do que o tempo de jejum. Talvez Exatamente. tenha um viés aí, né? Os caras estão no fenômeno Já religioso, tô pensando né? em viés agora já. Também. Aí os caras árabe já tem uma cultura diferente. De repente o cara Exatamente. tem fontes de alimentos que Já são... tem uma alimentação diferente. né? Por exemplo, é comum a coalhada, né? Coalhada é um Coalhada. alimento fermentado, Grão é um de alimento bico. grão de É bico. um prebiótico. Probiótico. Coalhada, probiótico. grão de bico, né? Exatamente. Consomem talvez pouca carne vermelha ali. Exatamente. Então, Aí, tá bastante. vendo? Já Tem que identifica um avaliar, viés. teria que avaliar eles com eles, né? exatamente. Não, eles Se consomem fosse, carne se vermelha fosse fazer o estudo Mas- assim para comparar mesmo, bota os 2 grupos, mais os 2 grupos comendo as mesmas, fazendo as mesmas refeições, só que um em jejum e o outro não. O outro se alimentando normal. Não tendo esse é difícil da gente Exatamente. E afirmar. também porque acabam, de repente, comendo menos, né? A quantidade de comida que você ingere também Exatamente. o sistema, Exatamente, enfim, com certeza. sobrecarrega. O volume volume de ali. comida. Sim. E, cara, aí começa a entrar um monte de fator também, e outros fatores básicos, assim, mas que fazem muita diferença. Mastigação, por exemplo. Se a pessoa mastiga e já manda a comida mais pronta para ser digerida, por exemplo, um pedaço de carne vermelha. Que isso também melhora a absorção, né? Exatamente. Aí a pessoa consome uma carne vermelha, mastiga pouco, aí chega um naco de proteína desse tamanho no E, intestino. por exemplo, se for uma dieta pastosa, já mais triturada ali, vamos supor que eu tô com preguiça de comer, eu abati no liquidificador. Bodybuilder. Cara, Muda se alguma você, coisa se, na vo- absorção? se você não coar, por exemplo, pegar um monte de vegetal, bater no liquidificador e beber, tranquilo. Não vai fazer diferença, não. Vai ser. É, o quando Superman você até falou essa coa, porra, você tira é. muito da fibra, né? Não, mas É, tipo tá assim, massa, não é porque você falou que a mastigação já vai bater. ajudar. Ah, sim. Então, se eu já vier com algo já, tipo assim, triturado, seria É, melhor? a digestibilidade vai ficar mais fácil, com certeza. É porque na mastigação a gente tem muitas coisas que são Amilase, né? acionadas, né? Durante a própria mastigação. Né? Sim, a digestão de carboidrato já começa na boca, né? Então, Amido, provavelmente. exatamente. O amido, por exemplo, o arroz. O arroz branco você percebe que até em dieta de hospital, para todos os grupos de todas as doenças, de todas as faixas etárias, tem arroz branco. Porque justamente é um carboidrato de digestibilidade muito fácil, já começa na boca. Já bota ali, ele é só amido, a amilase salivar já começa a digerir. Mas essa questão da mastigação na carne vermelha, porque é um pedaço duro, né? É duro. E aí o ácido tem que penetrar, o ácido clorídrico tem que penetrar muito fundo ali para conseguir exercer sua função, né? Ativar as enzimas proteolíticas e tal, que dependem de um pH mais baixo. Se o pedaço é muito grande, mal mastigado, o ácido não penetra, cara. Aí se não penetra ali, não degrada, aquele tecido não fica pronto para ser absorvido. Aí cai no intestino,
o que a gente não está digerindo sobra mais para as bactérias. Aí começa o... A gente não é leão, né? Exatamente. Galera, mastiguem. Mastigue. Eu tenho uma dúvida, cara, que, assim... Come entre o paciente e o outro, né, Henrique? A gente come entre o paciente e o outro, nem mastiga. Nem né? mastiga. Não dá nem Só tempo, exatamente. É bom picar. Bebe com água tudo, junto. Cara, o que a gente poderia definir como porquê da importância de consumir uma variedade de legumes, assim? Porque as fibras são diferentes, é isso? São diferentes tipos de fibra? Fitoquímicos, né? Exatamente. Fitoquímicos também. Fitoquímicos também. Mas quando a gente fala na fibra, eu costumo perguntar, cara, qual é o melhor tipo de fibra para a saúde intestinal ou a melhor fibra para a microbiota intestinal? A nossa microbiota intestinal tem uma flexibilidade muito grande quanto o tipo de fibra que ela vai digerir. Então, tipo, um Lactobacillus acidophilus consegue digerir vários tipos de fibra. Mas quanto mais diversidade de alimentos a gente ofertar, maior a diversidade de bactérias boas que a gente vai conseguir cultivar. Então, uma associação positiva que a gente tem é entre diversidade de população de microbiota, quanto mais riqueza de espécies diferentes você tem no seu intestino, melhor a sua saúde, tanto intestinal quanto metabólica. Então, a maior gama de alimentos significa uma maior gama de bactérias se aproveitando daqueles alimentos. Pô, E tem um número mínimo de, tipo assim, tem que comer, tipo, uma cenoura, um brócolis, um chuchu, por exemplo, ou pode ser só cenoura, entendeu? Ou tem algo mínimo? Pô, tem que ser pelo menos 3 vegetais diferentes. Cara, eu costumo colocar, assim, no mínimo 30 gramas de cada. Tipo, 30 gramas de cenoura, 30 gramas de... 3 pelo menos. Exatamente. É difícil botar uma regra nisso, né? Sim. Diversificar tem que ser orientação, porque você botar ali e estabelecer é difícil. Né? Eu costumo colocar, mas isso é com base em prática clínica de porra nenhuma, não tem nenhum artigo sobre isso. Se for só claro, exatamente, tem uma hora que chega fonte a de voz da minha cabeça. cabeça. Se a pessoa está comendo 100 gramas de carne no almoço, de carne magra, vão ser no mínimo 100 gramas de vegetais, entendeu? Se são 200 gramas, no mínimo 200 gramas de vegetais. E você vem assistindo que está dando certo. Sim, tem dado certo. Mas aí é aquilo, né? Começa a complicar quando a pessoa tem tem distensão abdominal, tem gases, tem diarreia. Eu atendo muito paciente com síndrome do intestino irritável. Então ali, cara, é chato porque a gente tem... Exatamente. Aí tem que ter uma fibra que fermente mais devagar para não causar desconforto. E é uma coisa meio subdiagnosticada também, né? Completamente. Irritável, né? Completamente. Legal que você citou, eu vou pegar um gancho aqui um pouco maior. SIBO e síndrome do intestino irritável. Tem uma amiga que ela, inclusive, comentei que você estaria aqui, ela falou, poxa, pergunta pra ele, pelo amor de Deus. Claro. Ela tem as duas, e ela gosta de treinar, faz dieta, né, e faz dieta, enfim, né? Ela vive marombamente, digamos assim, e o que acontece é que ela tem as duas, e principalmente quando ela está treinando, fazendo força, né, dói, e está vivendo de Buscopan. E aí iniciou um tratamento mais com óleo de gergelim e tal, que é mais conservador. E eu falei, olha, eu já vi, né? Mas eu acredito que não vai dar certo. Pelo nível que você está ainda somando duas síndromes aí, né? E aí agora ela vai partir o SIBO, que é a síndrome da sobrecrescimento bacteriano. Crescimento bacteriano exagerado, né? Alguma coisa assim. Um diagnóstico é difícil de fazer isso aí. E a síndrome do intestino irritável. E aí ela sente dores durante o treino. Sim. Né? E aí eu não sei se tem questões emocionais envolvidas, porque a microbiota reage também desta forma, então faz sentido talvez pensar assim, junto com as duas síndromes, e possivelmente, assim, ela tirou bastante coisa relacionada com o FODMAP, né? Mas ainda assim persiste. Né? E aí vai passar para o antibiótico agora. Entendi. Cara, então, vamos lá. A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Então, o critério diagnóstico é assim, a pessoa está sentindo dor abdominal, no mínimo uma vez na semana, nos últimos 3 meses, e associado a essa dor, ela tem alteração no tempo de trânsito intestinal, ou o intestino fica muito preso ou muito solto, e a aparência das fezes fica irregular, ou fica muito ressecado, ou fica muito solto, tipo diarreia ou fezes pastosas. Mas chega a investigar coisa tipo assim, celíaca antes. Exatamente. Crohn, retocolite. É exclusão, exatamente. Aí tem que excluir antes doença inflamatória intestinal, doença celíaca e por aí vai. Então aí a pessoa
geralmente chega para o médico gastrologista, tá com esses sintomas, faz tudo quanto é exame, faz endoscopia, faz colonoscopia, vem tudo limpo. No máximo acha uma esofagite assim leve. Ela fez um exame que tem o diagnóstico de SIBO e de síndrome, né? Saiu lá uma proliferação de bactérias gigantesca, né? Sim, e aí vem o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Aí esses sintomas são muito comuns na SIBO também. A SIBO é o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. A gente tem que ter muita bactéria no intestino, mas essas bactérias se concentram no intestino grosso. Mais especificamente no cécon, que é a primeira porção. Mesmo lugar onde tem o apêndice vermiforme. Então a microbiota deve se concentrar ali. No intestino delgado tem uma proliferação baixa de bactérias. Até porque é um ambiente muito ácido, porque chega o bolo alimentar que cai do estômago. Então isso controla a proliferação bacteriana ali. Lactobacilos, por exemplo, vivem principalmente nesse intestino delgado. Só que aí, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma hipocloridria, ela produz pouco ácido clorídrico, porque tomou omeprazol por muito tempo. O nível de ácido do estômago dela vai diminuir, consequentemente, mas isso a gente está falando de pessoas que tomam isso por 1 ano, 2 anos sem parar. Ela teve uma vida antes da vida fitness, ela teve uma vida... Exatamente. Destruindo a microbiota. Exatamente. E aí começa a usar um omeprazol e fica usando por muito tempo. E aí a acidez vai diminuir, consequentemente a acidez no estômago também. Esse é o mal do omeprazol, dos prazol da vida. Exatamente, principalmente. E aí as bactérias que não conseguiam se proliferar, começam a conseguir proliferar. Começam a subir e colonizar isso daqui. Aí, como a gente já faz o diagnóstico desse sobrecrescimento bacteriano? É no teste do hidrogênio expirado por lactulose. Que aí o ar que a gente expira tem uma concentração X de hidrogênio, acho que são 20 partes por milhão. E a gente não metaboliza nada em hidrogênio. Só que essas bactérias sim. Aí bebem lactulose, não é lactose, é lactulose, bebem um coquetel de lactulose e depois de um tempo sopram como se fosse um bafômetro, né? Aí se era para ter 20 partes por milhão de hidrogênio, quem tem a SIBO tem 150, 200, 300. Aí o tratamento para a SIBO vai passar pelo uso de antibiótico. Vai passar. Geralmente é metronidazol ou rifaximina, só que rifaximina é muito caro, né? Então costumam passar... Você já viu dar certo o tratamento conservador? Metronidazol pega anaeróbio, então é para diminuir as não desejáveis, matar essas bactérias. Né? Exatamente, tem que usar metronidazol por 10 dias, se eu não me engano. E além disso, aí o tratamento na comida, que é uma dieta que proporciona a menor fermentação possível. Então, fibra tem que estar baixa. Exatamente. A gente tem que escolher bem qual a fibra a gente vai colocar ali. A gente não vai colocar um feijão, por exemplo, mas aí a gente coloca uma semente de linhaça dourada, por exemplo, uma semente de chia, um psyllium. Que aí psyllium é muito bom. Tanto para quem está com o intestino solto, que é para quem está com o intestino com síndrome do intestino irritável, eles têm uma sensibilidade, né? Comem uns alimentos assim mais pesadinhos e já tem uma diarreia. E eles falam, cara, eu como super bem. Eu falo, não, eu sei, mas mesmo alimentos bons, saudáveis, causam sintoma em quem tem síndrome do intestino irritável. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Isso aqui, inclusive nomeiam. Isso aqui não é fit? Exatamente. Cara, calma. É fit, tem pouca caloria, mas o que está compondo essa refeição? O fit às vezes além de ser fat, né, pode ser o prejudicial em outras coisas. Né? Exatamente, com certeza, no intestino principalmente. Cara, eu tenho que falar isso, eu tava rindo aqui sozinho, que os moleques ficaram até olhando pra minha cara, que tem um amigão meu, Serginho, um abraço, mas eu vou contar isso aqui. Ele tem síndrome do intestino irritável, e antes dele descobrir, moleque, ele saía com a gente ia comer um lanche, qualquer coisa, e ele sempre dava diarreia, tá ligado? Aí o apelido do moleque é Pombo até hoje, por causa dessa porra. Serginho, te amo, tá? Mas eu tinha que contar isso. Valeu, Serginho Pombo. Serginho Pombo, valeu. Serginho Pombo. Porque ele tem síndrome do intestino irritável, ele cagava direto, cara. Cara, é bem chato de tratar, assim. A constipação crônica é um problema que afeta tanto a qualidade de vida quanto o intestino solto, mas geralmente o intestino preso é mais simples de resolver. E essa dor, assim, porque somou as duas síndromes, ela sente dor, ela tá treinando, principalmente sente dor. Durante o treino tem uma ação de fermentação maior, tem... Cara, aí tem que ver qual é a refeição dela pré-treino, por exemplo, as 2 refeições que ela faz antes do treino. Peristalse aumentada. Exatamente, peristalse aumentada. E a síndrome do intestino irritável, ela afeta o sistema nervoso do intestino, o sistema nervoso entérico. Então eu sempre faço a analogia de, sabe quando você cai e rala o cotovelo e fica tipo em carne viva? O seu intestino, o sistema nervoso entérico tem essa percepção da mucosa do intestino que ela tá assim, que ela tá prejudicada mesmo não tendo nenhuma lesão. Então, por isso até é algo que é muito influenciado pelo emocional, igual você falou. Então, ansiedade, depressão, tudo isso afeta muito a síndrome do intestino irritável. Como ela já, né, ela procurou ajuda, né?
Eu falei, cara, eu acho que você tá vindo mais daqui do que da fonte alimentar, né? Sim. A gente não tem causa para síndrome do intestino irritável. Eu fiz um curso sobre em 2021, eu fiquei o ano inteiro só estudando essa parada praticamente. A gente não tem causa específica para síndrome do intestino irritável. Tem duas teorias que são mais plausíveis. Uma é uma consequência tardia de alguma infecção alimentar, de alguma intoxicação alimentar, sabe? Tipo, viajou para Tailândia, pegou salmonela, aí 3 a 5 anos depois a pessoa passa a desenvolver a síndrome do intestino irritável. E a segunda teoria é justamente disfunção no eixo intestino-cérebro. É o feedback que o intestino tem a Terapia ajuda. A terapia ajuda, cara. Terapia ajuda. Com os pacientes que eu atendo, eu falo, pô, como é que tá a questão do trabalho? Tá muito estressante, ou tá com problema em casa. Ela é engenheira civil, faz muita... Então, enfim, cara, viagem. Uma tão importante quanto uma dieta para ela vai ser fazer psicoterapia, com certeza, cara. Se precisar também de psiquiatra, alguns medicamentos antidepressivos ajudam na síndrome do intestino irritável também, porque aí retarda um pouco mais o trânsito intestinal, alguns outros soltam mais. Então, aí, Andressa, uma aula pra você. Procura o homem lá. Procura o homem dele lá. Chama lá. E pior que eu fiz isso, viu? Eu indiquei, eu falei, ó, o Alexson... Seu caso é muito sério, né? Vai com o homem lá que... Você tem que ir num cara que vai lá no... Deixa eu te perguntar, você falou também sobre antibiótico, né? Que é para tratar o SIBO. Mas qual o impacto negativo que ele traria para a flora intestinal? Porque, tipo assim, no hospital a gente usa antibióticos de largo espectro. Sim. Então, imagino que o dano... Cara, vai existir, é inevitável, mas a gente recompõe essa microbiota intestinal através da comida. Tem um artigo muito legal na Cell que mostrou que o principal fator que faz perpetuar os sintomas de desconforto intestinal após uma antibiótico terapia é justamente uma dieta pobre em fibras. Então, a pessoa vai tomar um antibiótico e, obviamente, as bactérias benéficas são mais frágeis com relação às patogênicas para o antibiótico, elas vão morrer, mas aí se você reestrutura a sua dieta para recuperar essa microbiota, você consegue fazer isso tranquilamente. Então, questão de... porque também no hospital é muito comum usar probiótico, um Floratil, qualquer assim. Válido? Cara, o Floratil, sim. O Floratil é um tipo de probiótico que vem de uma levedura. E essa levedura, além dela produzir uma enzima que degrada as toxinas que algumas bactérias produzem, ela também expressa uma molécula de manose na sua estrutura que atrai bactéria. Aí quando a pessoa evacua, ela evacua essa levedura carregada de bactéria. Então o Floratil é um ótimo probiótico. Probiótico, a gente vai entrar nesse fator, provavelmente, nesse assunto. Falaram aí de probiótico. É diferença pra você falar pra gente. O Floratil, você acha válido? Sim. E a enterogermina? Também. É semelhante. É uma boa pra... mas são diferentes. Mas a união acho que é o melhor pacote para quando o cara tá com diarreia, né? Diarreia infecciosa. Isso. Que ela tá com alguma infecção, ela precisa expelir aquelas bactérias dali do trato gastrointestinal. Aí, probiótico. É justamente para você expelir o patógeno. O patógeno... E o Floratil é esse. Exatamente. Não é para culturar ali a... Não. Boa também. Já a enterogermina faz a população, né? Ajuda, né? exatamente. Então, tem as duas, um pouco porque eu achei que a ideia do Floratil, por exemplo, era para culturar, para reculturar o intestino que está agredido. Não. É para eliminar o patógeno. Para eliminar o patógeno e para degradar as toxinas que são produzidas por essas bactérias patogênicas. Então, por isso que é bonito você usar, por exemplo, Emosec para prender a diarreia. Exatamente. Demais, não. né? Se você tá com diarreia infecciosa, você tem que expelir aquilo lá. Exatamente. Pô, boa. Aí o probiótico, ele o probiótico, ele é importante... ele é eficaz. A gente tem eficácia comprovada mesmo, bruta, em 2 cenários. Esse caso, o Floratil, o Saccharomyces boulardii para infecção intestinal. Mas esse é só uma dúvida de novo. Esse probiótico do Floratil é uma cepa... É uma levedura, não é uma bactéria, é uma levedura. Não é um fungo unicelular, uma levedura. Legal, Entendi. Uma levedura. Mas a maioria dos probióticos que são comercializados são de bactérias, lactobacillus ou bifidobactérias. E aí... É 4 bi, 10 bi? Exatamente. Tem que ser 1 bilhão no mínimo, para ter o mínimo de chance de eficácia. Explica para quem não entende. A diferença de probióticos e prebióticos. Cara, probiótico é um termo que a gente se refere a micro-organismos vivos que a gente ingere. Então, seja através de alimentos fermentados, aceito. Ou então de suplemento. Então, probiótico é a bactéria viva ou o micro-organismo vivo que você ingere. Perfeito. O prebiótico seria como se fosse o suplemento para essa bactéria.
Estimular o crescimento dessa exatamente, whey da bactéria. O whey da bactéria é Tipo prebiótico. ômega 3. O ômega 3 é um exemplo. É um prebiótico. O ômega 3 é um prebiótico. Suplementos de fibra a gente tem inulina, frutoligosacarídeo, o psyllium também. É um prebiótico também. É um bom prebiótico. Entendi. E aí a gente vê, cara, popularizou muito. Eu não sei se no mundo dos nutricionistas também, mas dos médicos, que a gente fala que é os picareta aí. Isso tem com todo longevidade, integrativo, ortomolecular. Virou, os caras passam padrão, uma porrada de prebiótico e probiótico, uma lista gigante. Como se fosse remédio, né? Como se fosse que todo mundo precisasse. Eu já peguei muitos pacientes que eu falo, cara, tudo bem, você tem algum problema de... Na verdade é muito individual o uso, né? Você tem algum problema de digestão, de ir no banheiro? Não, cara, eu sempre fui no banheiro 3 vezes, nunca tive nenhum problema. Por que você tá usando essa porra? Exatamente. Se ele passou, você falou que é bom ter o intestino... Ele não quer o bom, ele quer o ótimo. Exatamente. É uma desculpa ali que sai a então, comissão. Como é que você junto, vê né? isso? Nunca é de graça esse óleo. Como que popularizou essa burrice de passar para todo mundo, né? A importância de ser individual, e qual é o malefício da pessoa que ela não precisa estar usando em excesso. Cara, E se tem indicação também. Exato. Probiótico, a gente tem muita indicação mesmo para o Floratil, para quem está com infecção alimentar, que nem a gente estava falando, e para bebê nascido prematuro, para evitar enterocolite necrosante. Aí são 2 casos onde a gente tem bastante evidência para a suplementação de probiótico. Mas probiótico ou floratil? O probiótico. O Floratil é um tipo de probiótico. E aí, o problema é que lá nos Estados Unidos, cara, a legislação de produto, a Anvisa deles, a FDA, quem faz um probiótico não precisa comprovar a eficácia. Tipo, o probiótico fala que é bom para imunidade e bom para emagrecer, por exemplo. A empresa não precisa testar isso para o produto ir para prateleira. Como se fosse um fitoterápico. Exatamente. Se ela atesta segurança no consumo, tipo, a pessoa vai consumir, ela não vai passar mal, não tem nenhum risco de fazer mal à saúde dela, já está aprovado. Essa história de probiótico para emagrecer, probiótico para melhorar a imunidade, probiótico para doença autoimune, a gente não tem nenhuma evidência sobre isso. Porque os dados são muito heterogêneos, cara. A gente tem estudos que mostram que o probiótico funcionou, mas teve uma metodologia bem questionável, por assim dizer. Principalmente para esses desfechos. E se eu tentar reculturar minha flora intestinal com probiótico? Você não vai conseguir. O probiótico não tem essa capacidade de você tomar um coquetel de bactérias e elas colonizarem seu intestino. O cenário onde isso pode acontecer, é um estudo da Cell também, é depois de uma antibiótico terapia muito severa. Só que aí zerou, né? Zerou, aí chegou lá, não tinha nenhuma competição, e aí essas bactérias conseguiram colonizar, mas só que aí isso teve um efeito deletério, porque elas conseguiram colonizar tão bem, o estudo utilizou 11 bactérias, eu acho. O antibiótico foi vancomicina. Mudou quem o cara era. Não mudou quem o cara era, essas bactérias se colonizaram tão bem o intestino que elas não deixaram outras espécies voltar. Então a diversidade das bactérias que mudaram reduziu. Elas colonizaram, tipo, fizeram uma milícia ali no intestino. O Anita funciona assim, não é? O Anita. O Anita é um antiparasitário. Ele agora, também vai lá dar uma zerada, não é? Dar um restart? Aí, cara, o mecanismo de ação do Anita eu não me recordo. Porque ele segura uma proteína para matar o parasita e depois começa depois passando varre, né? Entendi. Então que dá diarreia também, pode usar de Anita. Pode usar. Tem alguma ação no intestino, mas a gente não sabe se direto na flora, né? Porque tem indicação, por exemplo, contra parasita, né? Mulher que tem Candida albicans de repetição, aí já fez tudo, já fez fluconazol, fez tudo, mas nada resolveu. É usar probiótico para tentar tratar essa candidíase. Cara, isso pode ser uma extrapolação, mas pode dar certo. O que causa a cândida é um fungo, né? A Candida albicans. Quem combate a Candida albicans e outros micro-organismos no canal vaginal é um anticorpo chamado de IgA secretório. Sim. E 80% da produção do IgA secretório do nosso corpo acontece no intestino. Então é muito comum a mulher ter ou infecção urinária de repetição, causada por bactéria, ou a candidíase, né, causada pela cândida, ao mesmo tempo em que ela tem uma saúde intestinal precária. Que é muito comum a mulher ser constipada, principalmente. Sim. Então, tem alguém que está assistindo que tem infecção urinária de repetição e o intestino está travado. E é constipada, né? É questão do intestino começar a funcionar, eu garanto que vai melhorar essa infecção urinária. Né, cara? Até se você parar para falar isso com você de mulher mesmo. Mulher tem muita problema de intestino preso. Exatamente. Por que mulher tem mais que homem?
Cara, explicação fisiológica pra ele? Cultural, talvez, também, né? Cultural. Mulher, tem explicação fisiológica, cultural, Mulher não calha não, socioambiental. Cara, o fisiológico do porquê isso acontece. Existe, durante fases do período menstrual da mulher, os hormônios que são liberados influenciam no trânsito intestinal. A fase lútea da menstruação, por exemplo, ela libera muita progesterona. Então, isso já é um efeito que retarda a motilidade intestinal. Diminui o trânsito. Tem o fator socioambiental, né? A mulher tem vergonha dessas coisas. Tipo, sua namorada foi o primeiro dia na sua casa. Ela Não fica vai. com vontade de... Ela tá com vontade de fazer cocô. Não Cara, vai. ela vai ficar com vergonha. Ela não vai. Vocês Vai também ficar. ficariam, a gente também ficaria. É com Tem essa tímido, questão- né? Exatamente. Com tímido. É cu caseiro, pô. É cu caseiro, só vai Baixou o nível do nada. E um o Carlos André fez um meme disso, dessa porra. Chegando de viagem, a maior saudade, viu? Assim, não. Ele Saudade do próprio ele banheiro, chegando né? com as malas assim, aí ele abre a casa, a musiquinha. Aí ele vai pro vaso assim. Tipo, Saudade do meu próprio banheiro de casa. Troninho, né, mano? sua maior saudade. Meu troninho. E um comportamental muito importante aí é que mulher tá mais sujeita a fazer dieta restritiva, né, cara? Medo de engordar, restringe verdade. muito carboidrato, não come fruta, então isso é muito importante também. As São esses alterações três hormonais fatores. também influenciam bastante. né? Influenciam. Progesterona, Principalmente durante do período menstrual. Fase É, lútea umas da menstruação. seguram, outras soltam. Exatamente. Isso aí. E isso que eu ia perguntar, e como é que esse intestino preso pode afetar em algum tipo de doenças ginecológicas, infecções urinárias? Você já falou mais ou menos, então. Que aí essa saúde intestinal fica prejudicada, aí a sinalização para essa produção de jato secretório também fica prejudicada. Muito bom. Tem para quem tem infecção urinária de repetição, existe um medicamento, por assim dizer, que é uma vacina oral contra a infecção urinária de repetição. Porque nosso sistema imune não tem olhos, né? Ele detecta as coisas. Aí nesse coquetel, quem causa infecção urinária de repetição sintomática é principalmente a Escherichia coli, né? Mais comum. É a mais comum. Aí esse medicamento chama Urovaxon. É um lisado de Escherichia coli. Eles fazem um coquetel dessa bactéria, só que ela tá morta, ela não tá viva, tá só a casca dela, por assim dizer. Então você ingere isso de maneira oral, aí quando chega no intestino, ele vai achar que tá tendo uma mega invasão dessa Escherichia coli e vai Dá uma produzir resposta imune absurda. Exatamente. Aí pode ser, Da hora. às vezes, eficaz mais do que o antibiótico. O antibiótico entra naquele ciclo. Toma um Matou, antibiótico, voltou. matou, Aí voltou. tem resistência depois. Cria resistência depois e aí a saúde intestinal piora, porque aí afeta a microbiota intestinal, usar muito antibiótico. E é Então, caro fica- isso aí? Nunca nem vi. Cara, acho que o tratamento costuma durar uns 3 meses, assim, 90 doses, aí, cara, é uns 120, 130 reais cada caixa de Barato. 30. né? Barato. Fácil. Pô, pra Não é mulher nada que tem esse absurdo, problema, tudo Aí, ó. vale investimento demais. Pô, top. Pô, a gente falou de probiótico, não falou de enzima digestiva, né? Também é a mesma ideia. Passando pra todo mundo, né? Cara, Pós-refeição, pós-jantar, enzima... normalizar o uso disso. Cara, eu gosto bastante de enzima digestiva, Quem mas precisa. para quem precisa, Quem exato. precisa. Por exemplo, tem algumas pessoas que não conseguem comer uma pequena maior quantidade de comida, né, para, por exemplo, fazer um bulking, aí não consigo comer, não ganha massa muscular, enfim, fica nesse jogo. Uhum. Aí você coloca uma enzima, A no digest- caso dela já... A digestibilidade facilita, É. cara. Quem consome muita caloria por dia, mais de 3, 4 mil calorias por dia, eu recomendo usar enzima digestiva. E pacientes com síndrome do intestino irritável, eu costumo usar enzima digestiva também, Sim. para facilitar o máximo possível a digestão da pessoa. Tudo que puder, né? Exatamente. E qual Então, horário que você recomenda? Assim? Cara, meia hora antes das maiores refeições. Meia hora antes do almoço e meia hora antes da janta. E quais tipos de enzima? Cara, geralmente é mix de protease, lipase, carboidrase, xilanase, lactase. Boa pergunta. Passa um Mix abacaxizinho de depois enzimas. também. Abacaxizinho sempre. Uma Abacaxizinho pergunta de depois. senso comum. Se eu usar enzima digestiva, eu vou estar inibindo a minha produção? Não, pode ficar tranquilo quanto a isso. Não Você tem queria saber. Não tem um Não- malefício, então. Não enzima tem esse digestiva. feedback negativo de você ingere e a produção natural diminui, não. Eu Pode- gosto pode- também em pode carb up. saber. No carb up, quando, por exemplo, pode produzir, ficar enfim, né? É todo aquele pacote de dificuldade que o atleta tá ali. No carb up também a enzima Ajuda também, bastante, é. ajuda bastante. E o uso de procinéticos? Acho que Tipo, domperidona, por exemplo. Para acelerar o trânsito ali, Ah, você falou. Mas de que sentido? Legal. Do atleta? para esvaziar mais rápido o estômago. É. cara, Vamos aí, atleta, vamos atleta de Atletas, bodybuilder. Quer é. encher. aí eu no te, carb aí eu up. te confesso que você me pegou nessa. Aí eu Também não não saberia- não saberia Eu acho que a responder. dúvida dele é Deve se ser no vai, carb up. se vai jogar fora
Não, se vai ajudar na Digestão. digestão, pro cara comer mais volume, entendeu? Cara, usa enzima digestiva, usa domperidona. Se for a ponto de causar uma diarreia ou de alterar a consistência das fezes para ficarem mais pastosas ou mais líquidas, se tivesse efeito colateral, eu não recomendo. Eu não recomendo. Quem entende-se que não tá digerindo bem também, né? O que virou protocolo de lei em todos os protocolos agora é o Luftal, né? Simeticona. Você pega o protocolo de bodybuilding no Carb Up, é simeticona de 3 horas. Ah, tem, né? Pra segurar também Uma forma gás, né? A simeticona ela só pega o bolsão de bolinhas, gás e quebra, né? e quebra em bolinhas menores que ficam mais fácil de expelir. eliminar. Isso que é a pergunta- função da simeticona. Oi? Do Luftal da simeticona. É. Quebra o gás grande e E consegue... Transforma em Ele bolsões vai menores. descendo melhor pro intestino. Elimina mais fácil. Mas aí E uma... sai aquele balão que você fica estufado, fica pequenininho, você... Exatamente. Mas aí pode ser a questão que tá fermentando assim porque ele tá comendo alguma coisa que gera muitos gases. Aí, por exemplo, brócolis, vamos supor, que é comum, né, eu acho. Aí esse brócolis pode causar muitos gases, mas aí só da pessoa cozinhar mais o brócolis, tipo, não comer ao dente, sabe, quando o talo tá crocante, evitar cozinhar até ficar molinho o talo do brócolis, a digestibilidade dele vai ser mais fácil. Legal, você falou agora, vegetais no geral, né, enfim, como que você acha legal para as pessoas prepararem? Imerso na água ou com vapor? No vapor. Porque tem muita vitamina que é hidrossolúvel, né, cara? São solúveis em água. Então, se você cozinha esse vegetal na água, vai Não, mas extrair. cozinhar na água vai e jogar ficar na fora a água, água, né? né? Jogar fora a água, falando. Sim, sim. É porque eu faço meio que grelhado. Tipo Mas assim, eu aí grelho, jogo um pouquinho de água até evaporar a água. assim é mais tranquilo. Assim você consome quase cru. mantém quase tudo, cru. né? Assim é quase cru, de boa. Mas tem chefe, né? Bodybuilder tem biso demais, cara. Assim é de boa, assim é mais de boa. Só que aí se a pessoa é uma daquela que sofre com gases de extensão abdominal, se ela fizer isso, vai ficar muito cru, então. Entendi. Entendeu? É, Como você não tem eu esse sofro problema. disso, eu acho. Exatamente. Já que você está falando de gás aí, que a gente pode mensurar através dos gases, através das fezes, que o intestino não está funcionando bem, né? Como é que você usa isso na anamnese, assim? Cara, na anamnese eu não costumo perguntar do aspecto dos gases. Todos os gases vão ser sempre mal cheirosos, mas na Aparência do pior, cocô? a aparência do cocô, sim. Aparência do Ou cocô. mais Aparência o do gás cocô é tá a pior, hein? escala de Bristol. Escala né? de Bristol, né, Tem velho? 7 tipos de cocô, desde o bolinha, vai Você estar tem eles em cima da ressecando mesa mais. assim, ó. Esse. Exatamente. Não, eu tem só na foto. Vira o PC assim, né? Eu já tive paciente que me mandava foto, cara. Eu não peço pra paciente fazer isso. Não, Assim, eu pelo confio amor no de teu Deus. relato, o intestino tá preso, tá Eu solto, confio. o cocô tá bem formado, É que eu não tipo sei escrever, salsicha. toma aí. Pum. Bom Cara, dia. assim mesmo, aí, porra, é É que eu foda. não sei descrever, doutor. Toma uma fotinha. Bom dia, toma. Foto Já do vaso do cara. recebi umas Toma uma fotos foto do assim. charuto. Ou dessa vez não é charuto, né? É um... sei lá. Engraçado, né? Cara, A é gente engraçado falando- isso, A velho. gente falando disso de fezes, bodybuilder, assim, isso veio à tona agora, né, cara? Foi um pouco depois que você foi no Mastercast. Acho que depois que o Brandão abordou muito isso com o Neil lá, que os caras, no bodybuilder, os caras faziam o book, botavam comida. Não absorvia. E não tava absorvendo. O cara tava indo no banheiro 6 vezes ao dia, cagando mole. E aquilo não é a gente sabe hoje que não é o quanto que você come, né? É o quanto que você absorve. Exatamente. Porque eu sempre faço analogia também da encanação de casa. De nada adianta você botar a água para ser distribuída ao longo da casa se o cano estiver furado. Não vai chegar no lugar de destino. A mesma coisa com o intestino, cara. Se você está comendo um volume muito grande de comida e você está tendo diarreia, meu irmão, pode ter certeza que você está jogando dinheiro e saúde pelo ralo mesmo. Então é muito fácil você você consumir em excesso também os nutrientes que você está buscando, sabe? Proteína principalmente. Então, se a pessoa faz o uso de anabolizante, cara, é mais provável que dê certo. Mas se a pessoa é um natural e tá batendo 3, 4 gramas de proteína por quilo de peso, cara, Tem como. não tem. Vai aprender intestino. Se ficasse com 2 gramas, já seria mais do que suficiente, por exemplo. Isso aí, nego, os povos erram muito, né, cara? A quantidade de proteína. Exatamente. Os caras insistem em errar. Esse De colocar 3, Minha crença é 3 gramas, 3,5 quilos. E nem conta... Mas você é um gorila, né, meu camarada? E nem conta... Mas, e ó, nem deve contar dos outros alimentos, né? Nem mas conta do o- feijão. isso do Não, isso não recente. conta não, pô. Aí. Vegetal não conta não, Fala só aí, animal. fala pra ele que feijão não conta. Não, conta. Claro que conta, Isso. cara. Pra lei do bodybuilder não conta. Não, agora sim. Então a Você barra sai do também não hospital, conta, você né? esquece tudo, né? Você vira bodybuilder. Então a barra também não conta, né? Na hora de treinar. Não conta não. Barro limpo, tudo dia.
Saiu um estudo recente, né, sobre proteína, absorção, o quanto, o tempo, né, que a gente, inclusive, quanto mais vai a gente consegue absorver, a gente consegue absorver. Porque antes era limitado, né? Eu achava muito engraçado, os bodybuilders consumindo 3 gramas quilo, né, e absorvendo isso, então tava tudo sendo jogado fora, não é possível. Você já viu um estudo recente que saiu agora? Tenta aqui salvo, estimado. Que, tipo assim, o ideal pós-treino era você consumir, acho que 20 gramas de proteína. 20, 30 gramas. Aí o estudo mensurou ali, se você consumisse 100 gramas de uma vez só. Acho que é esse mesmo. É esse? É isso mesmo. Pode continuar, pode ter uma divisão de... Então, que você vai otimizar a sua recuperação, porque o pool de aminoácidos vai ser muito maior. Vai ser muito maior. E os aminoácidos vão ser utilizados para outros propósitos também. Uma parte vai ser usada para construção, né, para reformar o tecido muscular, mas outra parte vai ser oxidada para virar fonte de energia também. Então, até porque a hipertrofia é o último dos caminhos, né? Exatamente. A gente fica falando, comi, cara, tem muita coisa pela frente que o teu organismo dá prioridade. Dá prioridade, né? Exatamente. Mas você não acha que o físico muda? Agora falando bodybuilding de novo. Esquece ciência. Que o físico muda quando você consome mais proteína. Densidade. O aspecto muscular, o visual ali. Não, com certeza, mas eu acho que tem uma limitação. Pra saúde eu sei que é uma merda. Não, falando aqui de resultado. Sim, saúde, mas eu acho que mais que 3 não precisa. Eu acho que muda o físico. Tá louco. Não é prática, tá? É a tua visão, né? Minha visão. De 3 para 4 Você consegue perceber, né, no empirismo do bodybuilding, que quando você faz um carb up sem proteína ou baixa, a densidade do atleta ela dá uma segurada. É lógico que tem os fatores genéticos, né? E também os fatores do treino, da água, do aumento de quanto alguma coisa está entrando ali. Mas a densidade ela implica muito na quantidade de proteína ingesta. Com certeza. É porque, tipo assim, os estudos são limitados. Sim. Mas em treinamento é muito limitado. São, tipo, normalmente 12 semanas no máximo. Sim, 12 semanas e não cara faz que com bodybuilder. É mal treinado, normalmente. Não é com bodybuilder que usa muito esteroide. Exatamente. Então, até onde que isso é fidedigno? Não sei. Exatamente. Entendeu? Na minha prática, eu vejo... Eu vou parafrasear o Belmiro Salles, aqui, no corte, ele falando, porra, treino pra natural. Todos os estudos são com naturais, porra. Agora ele quer vender treino pra natural. É sacanagem o cara falar assim, não, você tá treinando assim, mas pra você que é natural é diferente. Isso é crueldade já. Isso é pra vender. Isso já é aquele marketing, com certeza. Pô, marketing malvadão, né? Pra vender pra galera. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui. Uma pergunta agora, minha prática também. Eu trabalho no hospital, no setor oncológico, né, de câncer. Então é muito comum o paciente ter dor crônica e tal, e usar opioide, morfina. E são pacientes, tipo, mega constipados. Qual é a relação de opioide, morfina, enfim, tramal, com a constipação? Cara, tá na classe de medicamento que atrasa o trânsito intestinal. É um efeito colateral comum. Medicamentos opioides, antidepressivos tricíclicos, bloqueadores do canal de cálcio, são alguns medicamentos que têm um efeito colateral muito certo de se esperar, é constipação. Mas, tipo, a flora é alterada ou só é a constipação mesmo? É constipação por alterar o tempo de peristaltismo mesmo. Não vejo como... Não é causado por dano à flora, mas é como o mecanismo de ação do medicamento age sobre a musculatura do intestino. Então eu vou tomar quando tiver. Deve ser a nível de receptor ali, porque, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, menos cálcio, menos ação de... Mas, tipo assim, nesse paciente que tem que usar morfina, não tem jeito, tá com dor crônica. Tipo, tá com câncer, com dor, enfim. Tem alguma dieta específica para melhorar, para acelerar esse trânsito? É o que resta a gente fazer, né? Aí esse paciente fica com a necessidade de fibras ainda maior. Seria de 28 a 35 gramas em condições normais. Como está com esse medicamento agindo na musculatura do intestino dela, a gente tem que dar um estímulo ainda maior. Mas a gente consegue fazer isso através da dieta. Mas aí já pode entrar muita complicação. Se o paciente é muito velho e não tem dentição, não consegue mastigar direito, aí vão entrando muitas complicações, né? Mas através do aumento no estímulo da alimentação, a gente consegue soltar mais o intestino. E esse mito que fibra em excesso pode constipar? Fibra pode constipar se essa fibra, a pessoa bebe pouca água. Então, com certeza, se a pessoa aumenta a ingestão de fibra, não aumenta a ingestão de água, com certeza isso acontece. E também se essa fibra está causando muita distensão, porque aí a distensão pelo volume elevado de certos tipos de fibra vai causar essa constipação também, que estufa e aí a saída para o intestino fica comprimida, entendeu? Então, se essa ingestão foi alta e tendo como efeito colateral distensão, produção de muitos gases, aí pode constipar sim. Vamos fazer...
A microbiota, ela muda, né? Da pessoa que com 20 anos para os 40 anos. E ela sempre foi uma pessoa que, assim, consumiu tudo dentro das diretrizes. E aí, com o passar dos anos, ela foi tendo, por exemplo, gases com coisas que ela não tinha. Né? E sem mudanças, por exemplo, com medicamentos e etc. A microbiota, ela muda através dos anos, né? Inclusive com a idade. Sim, né? sim. Até porque também esgota-se algumas enzimas de digestão e assim por Isso que eu ia diante. falar, acho que ela piora com a idade, é isso? Não é que piora, mas aí, por exemplo, com o passar do tempo, nossa produção de lactase, da enzima lactase de todo mundo diminui. O ponto é que algumas pessoas isso vai ser suficiente para causar sintomas, outras não. Mas a nossa microbiota, cara, ela se molda do nosso nascimento até nossos 3 anos de vida. De 3 a 4 anos de vida, porque é a idade que a nossa imunidade ainda está sendo formada. Então, como a gente não tem um sistema imune ainda muito ativo, muito funcionante, por assim dizer, as bactérias conseguem se proliferar com mais facilidade no intestino. Aí, quando a pessoa concretiza a formação do sistema imune dela, que ocorre por volta dos 3, 4 anos de idade, a microbiota que estava no corpo dela naquele momento vai ser o pilar de todo o intestino dela, até a vida adulta. A gente consegue alterar a pontinha do iceberg só, dessa microbiota. Caramba. Só que a alteração nessa quantidade pequena, nessa pontinha do iceberg de bactéria, já é suficiente para deixar a pessoa ou doente ou saudável. Então, o core grosso da microbiota se forma até os 3 anos. Sim. Só que aí, com os hábitos de vida mudando ao longo da vida, a gente muda a pontinha do iceberg. E aí entra a dieta, a atividade física, a medicação e por aí vai. O grosso criado ali, tipo, desde o parto, tipo de parto. Desde o leite materno também. Isso que eu ia perguntar. Qual a influência ali da alimentação do leite materno ali no começo? A colonização, a formação da microbiota intestinal tem 2 hits principais. O primeiro é durante o nascimento, o método de parto. Se a criança nasce pelo parto vaginal, o primeiro contato dela com micro-organismos vai ser dos micro-organismos da vagina da mãe. Se a mulher tem uma vagina saudável, não tem vaginose bacteriana nem nada, só vai ter lactobacillus ali. 6 ou 7 espécies, se eu não me engano. Então, o primeiro contato dela vai ser com lactobacillus. Agora, se ela nasce de parto cesáreo, o primeiro contato vai ser com bactérias da pele. Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, aí isso já é um primeiro hit, mas o mais importante é o segundo, que vem através da alimentação dela durante esse período. Leite materno. Presença ou não do leite materno. O leite materno ele é fonte de probiótico, ele inocula bactéria boa ali, bifidobactéria principalmente. Ele inocula pré-biótico, ele inocula oligosacarídeos do leite materno, que só tem no leite materno. E inocula aquela IgA secretória que a gente comentou. Verdade. Então, o método de parto e a alimentação durante os 3 primeiros anos de vida são os mais essenciais. Então, quem nasce de cesárea e toma aquela forma, tipo, não 1, não 2... Cara, muito provavelmente é uma pessoa que desenvolveu algum problema ao longo da vida. Imune, metabólico, e por justamente um dano à microbiota intestinal. Até um hipotireoidismo. Com certeza. Pode ser pela microbiota... Com certeza. E vai ter relação também com o indivíduo talvez se tornar obeso no futuro. Total, aumenta o risco tanto de ficar em subnutrição quanto de obesidade. Eu sei que criança que é prematura tem maior chance de ficar obesa na fase adulta. Sim. Agora, o porquê eu não sei, mas eu sei que prematuro para ficar obeso na fase adulta. Deve passar por isso também da microbiota. Deve passar. É isso que eu ia te falar depois, de microbiota de obeso e de magro. Se tem essa diferença, se essa diferença pode ser na formação da infância. Cara, o que você tem a dizer sobre o que é mito, o que é verdade? A gente associar microbiota de obeso apenas com relação de taxonômica de bactéria, tipo, o pessoal costuma falar, né? O obeso tem mais de uma linhagem de bactéria, tem mais firmicutes do que bacteroidetes, ou vice-versa. Isso não procede, a gente não sabe qual é a raiz do problema, aquela história do ovo e da galinha, sabe? A gente não sabe se a pessoa ficou com... Obesa primeiro... Exatamente. Mas a pessoa que já está em obesidade, ela muda a microbiota intestinal dela de uma maneira que a captação de calorias fica otimizada. Então, as bactérias de um obeso, que a gente observa em estudos correlacionais, têm maior capacidade de extração de calorias do alimento. Isso prova que, por exemplo, quem está em obesidade, ele comer um pedaço de bolo vai engordar mais do que eu comer um pedaço de bolo. Tipo isso, seria mais ou menos assim. Né? Mais ou menos assim, exatamente. Se fode. Eu brinco, exatamente. mas é verdade. Exatamente. Né? Então a importância é ainda maior da dieta nesses caras com uma boa quantidade de E fontes não de errar. fibras, né? Por isso que o gordo não pode tentar não errar tanto. Já é tão difícil para ele. Porque a obesidade hoje em dia, assim, tá avançando os estudos que não é só fenótipo, a obesidade. Sim. Tem um genótipo ali.
Aí, por exemplo, tem pessoas que a taxa metabólica basal dela é muito baixa. É um genótipo dela, entendeu? Sim. Não necessariamente a sua flora, né? Sim, não. A flora é só mais um fator ali que entra. É muito mais o sistema é ruim, né? Exatamente. Mas aí, numa dieta, uma pessoa que ficou com uma obesidade mais severa, cara, a pessoa consome pouca fibra. Aí daí você já vê, ela fica menos saciada. E aí, por exemplo, o cara é obeso e depressivo. E aí, se ele não mudar a alimentação, talvez ele trate de uma forma muito pouco eficaz a depressão. Porque nem o remédio que ele está tomando vai ser absorvido direito. Exatamente. É porque o pessoal, tipo assim, normalmente resume a obesidade... Eita. Fala aí pra mim o que ela falou. O que você quer? Então, porque hoje em dia... O senso comum é sempre resumir a obesidade com caloria. Não é assim. Não é muito mais complexo. É muito mais complexo. O pilar do emagrecimento é o déficit calórico, é a caloria. Só que aquela lei da termodinâmica, sabe, que a gente aplica, aquilo é aplicado na própria física num sistema fechado. Nosso metabolismo não é um sistema fechado. Um dos fatores que fazem não ser um sistema fechado é justamente a microbiota intestinal, por exemplo. Por isso que não dá para falar que é simples assim. Exatamente. Você bate caloria, você consegue o resultado? Sim, mas aí vai ficando cada vez mais difícil com o tempo. A fome vai aumentando para cada quilo que você perde, por aí vai. Então aí são as brechas do a grelina leptina ali, por exemplo. Exatamente. Uma pessoa que é obesa, a leptina é um hormônio de saciedade e que o nosso tecido adiposo produz. Então o obeso tem mais leptina? Sim. Ele tem mais tecido adiposo, ele está produzindo mais leptina. Só que ele tem resistência à leptina. Ele tem resistência à leptina. No corpo, tudo em excesso fica resistente. Exatamente. É igual obeso, tipo assim, é diabético. Tem muita insulina circulante, mas tem resistência à insulina. Sim. É diabético que não trata por diabético tipo 1, fica de diabético tipo 1 e 2, né? 1 e 2. Quanto mais tempo passa, mais precisa aumentar a dose da insulina, exatamente. Bom. A gente falou do... Não, você vê que tudo que a gente estuda, todo mundo que a gente traz aqui, quando a gente vai aprofundando um assunto, é sempre muito mais complexo do que parece. As pessoas tentam resumir numa camada superficial de, igual ele falou, lei da termodinâmica, é isso, é aquilo, é probiótico, prebiótico, mas quando você traz um cara que é super especialista no assunto, você vê quão profundo chega as coisas, né? Por isso que é legal trazer uns caras que entendem ali no fundo do negócio. Eu sabia que hoje ia ser diferente. Não, se fosse simples, qualquer imbecil faz uma dieta. Se fosse simples, você pede uma dieta pro chat GPT, ela te dá, mas aí você sabe que não é. Você sabe que você já tem ali o que você vai fazer, você tem que fazer, mas você vai fazer, você vai conseguir fazer, você vai conseguir manter. Nem para todo mundo é come, treina e toma bomba. Exatamente. Não é todo mundo, né? Porque fala, não, que o segredo tá em você comer, treinar e tomar bomba. Não é, velho. Mas você tem que fazer isso tudo muito bem. Pra você fazer isso tudo muito bem, aí começa a entrar um monte de variável. Que é doente mental, é de boa. Pra gente que é doente mental, é tranquilo. Floreado de depende, lembra disso? Nossa, floreado de depende. E, cara, você falou da microbiota do obeso. Aquele indivíduo magro que come pra caralho e não engorda, você fala, cara, não é possível. Esse metabolismo desse cara não metaboliza 6.000 calorias. Cara, isso daí é uma pergunta que eu também tô procurando a resposta. Será que é a microbiota do cara que não absorve a caloria? É outra somatória de fatores também. Uma coisa que... Exatamente. Você acha que eu acho que eu sou assim, sabia? Tem uma taxa metabólica basal mais alta. Tô te falando, pô. Falso magro? Vou mostrar aqui. Tu era muito magro? Não, eu pesava 63. Eu cheguei a 122, hoje eu tô com 100. Ninguém aqui nasceu... Todo mundo nasceu magro aqui. Nossa, nasceu um Todo mundo teve a sua fase salsicha do Scooby-Doo, cara. Todo mundo teve essa fase, mano. Mas aí é foda aquele falso magro também, né? É magro, mas aí tem aquela barriguinha, né? A barrigona. Aquele cara... Não, falando magro mesmo. Aquele que não magro assim. Caralho. Aí é foda. O cara é sincero, sincero, né? Não, foi. 18 anos de idade. Eu era mais, mano. Não era, não. Tô te falando. Aqui quanto? Eu era esse padrão aí. Idade? Só que eu tinha um 19, tórax maior, 18, seu tórax é pequenininho. Cara, nem parece que é tu, velho. Cadê? Joga Só nas câmeras aí. Não tem como ver, não. Pelo amor de Deus, que vergonha. Não, mas tá seco, pelo menos. Comia de tudo, não engordava. Cara, eu nunca vi nada sobre O que me salvou foi o esteroide. Não duvidaria de exercer alguma influência alguma. Mano, Fala merda, não, velho. Tem um... você viu isso aí? O que salvou foi o esteroide. É piroca da cabeça dele. É isso que eu gosto dele. Passou no teste. Passou o no teste. teste. Ser doente. Pra ganhar a camisa, passou no teste. Tem um estudo, eu dei aula ontem, eu mostrei esse estudo que foi muito legal, que comparou a taxa de crescimento de crianças que nasceram em Florença, na Itália,
e crianças que nasceram num vilarejo muito pobre em Burkina Faso. Aí eles viram que as crianças do país, na África, desse país, desse vilarejo, elas cresciam tanto quanto as crianças de Florença na Itália. E as crianças de Florença na Itália consumiam centenas de calorias a mais, né? Só que aí quando eles foram olhar para a microbiota intestinal dos dois grupos, a microbiota intestinal das crianças de Burkina Faso, desse vilarejo, por consumir a mesma fonte de fibra por muito tempo, elas geraram uma microbiota intestinal própria que conseguia extrair calorias de alimentos que a gente não consegue extrair caloria. Caramba. Por exemplo, todo mundo aqui eu acho que já comeu milho alguma vez e viu que saiu no cocô. Sim. Aquilo acontece porque nem nós e nem as nossas bactérias da microbiota conseguem digerir celulose. Aí por isso, entrou, saiu, não tem nada para digerir, ninguém produzindo enzima própria para isso. As crianças desse vilarejo de Burkina Faso as bactérias conseguiam degradar. Se adaptaram para conseguir se manter vivos, né? Cara, tipo uma seleção natural real. Evolução. Exatamente. Evolução. E aí eles conseguem, se a gente joga ali no Diet Box, no App Diet, na tabela TACO, as calorias, vai consumir menos calorias no bruto. Mas elas conseguem extrair calorias de alimentos que a gente não contabiliza, porque a gente não digere fibra. Na marra. Muito maneiro. Então, Isso Porque caloria de brócolis, essas coisas. diferente. É Darwin, conta, né? Por exemplo, Olha lá. É caloria Darwin, de filho. darwinismo? Então, Total, né? Total. exatamente. E aí elas conseguem digerir tanto celulose quanto xilano, que é uma estrutura que tem alguns tipos de feijão selvagem também. É beta-celulose, né? Isso. Cara, isso é muito louco, porque é absurdo isso, né? Exatamente. Estudo de 2011. Caramba. Cara, se continuar aumentando a população de bodybuilder no mundo, a gente vai ficar... Mudar a microbiota vai do ficar mundo. blindado com isso aí. O coração é a microbiota. Que vai se adaptar. Tudo se adapta, né? Cara, mas muito louco isso. Botar a microbiota Viagem do disso aí mundo. agora, cara. Então aquela galera ali era tipo, tão pouco recurso que foi sobrevivendo a galera que metabolizava E foi sempre escassez e sempre os alimentos, agora eu esqueci o nome dos alimentos, mas eram tipo farinhas e grãos integrais assim que eles comiam milho, inteiro. Tipo milho, isso, é tipo um um milho selvagem, tipo um milho selvagem, um feijão selvagem. Eles deviam ter pouco acesso Tipo àquilo, aquilo foi tipo milho que eles passando moem lá, de geração cara. em Eles geração. moem, tipo uma farinha de milho. Que é o que Exatamente. eles têm lá e dá uma moída no negócio lá. Exatamente. Aí o pessoal fala disso de Caloria, microbiota ideal, cara. Eu gosto muito de povos caçadores-coletores, né? O pessoal fala que tá ingerindo muita fibra. Ah, tô ingerindo muita fibra. Tem algum problema, cara? Tem povos caçadores-coletores, tipo os Hadza da Tanzânia. São uma população que tem 1.200 deles vivos. Aí, tipo, uns 800, 900 vivem assim como uma tribo mesmo, recebem turistas, mas tem 300 que estão divididos em grupos de 5 a 20, que eles são 100% caçadores-coletores. Eles não têm agricultura, eles sobrevivem do que eles caçam e do que eles coletam mesmo. E eles têm a microbiota mais saudável do planeta. Eles morrem com 33 anos porque não tem antibiótico? Morrem, mas o índice de doença metabólica, Diabetes, hipertensão. diabetes, O tempo de vida é nulo ali. na também Terra morre é 33, saudável. Eles têm, Não dá tempo cortou o de ter dedo, deu uma diabetes. infecção, morreu, exatamente. Mas o intestino deles é o mais saudável que tem, porque é o mais rico em microbiota intestinal. É o que tem a maior diversidade. Quando você vai olhar para a ingestão de fibras deles, é de 100 a 150 gramas Os por caras não dia. têm estresse também, né? Ah, velho? Tem então dor a de ingestão de cabeça. fibra é altíssima. De 100 a 150 gramas por dia, cara. É o pessoal Caramba. Qual que é a fonte de fibra deles lá? Cara, aí são uns tubérculos, uns grãos próprios lá, principalmente. É tipo uma mandioca que eles consomem. Isso é fibra pura no negócio. Fibra pura. Isso Fibra quebra os carnívoros de novo, né? Porque os Exatamente. carnívoros só comem carne. Ah, Os doença povos falho, ancestrais não, só cara. comem carne. Graças a Deus que quebra. Aqui, carnívoros, os Já amigos foi consomem de comprovado, 100 a igual- 150 gramas de fibras por É igual dia. aquela teoria lá. Seus imbecis. É igual aquela teoria dos caras dos veganos lá, que os caras só comia carne, mas na verdade comiam cevada, né? Pô, Antigamente. Sim, A comia samambaia, comia um monte de a coisa principal junto. dieta dos caras era cevada. E aí não era proteína, sim a cevada. Aquela história do... E era uma cevada é carboidrato de alto aporte calórico. a proteína devia ser um luxo, né? Difícil Sim, dos caras e conseguirem. é luxo para eles. A caça, ainda mais hoje em dia, é muito escassa. Então a base da alimentação deles é principalmente mel, cara. Mel. Pra ser fonte de caloria. É, aquela Carbo história, simples mesmo. aquela história da carne que possibilitou o nosso cérebro a se desenvolver mais, não é só por causa da carne, mas é alimentos de alta densidade calórica. Aí o mel entra também. E essa população, cara, é engraçado que eles têm um tipo de passarinho lá que eles fazem uma simbiose para conseguir o mel. O cara assobia, tem vídeo disso. O nome do passarinho é indicator, de indicador mesmo.
Ele voa, os caras ficam chamando o passarinho, ele vem, aí ele sai procurando mel pelas árvores, para na frente, em cima da árvore e fica rodando em cima da árvore. Aí os caras vão lá, tiram o mel, né? Expulsam as abelhas, pegam o mel, aí o passarinho consegue comer. Essa tribo eles fazem isso. Natureza animal, cara. Cara, tirado, né, que mano? sinalização é essa, hein? Pega o passarinho. Indicator o nome do passarinho. Esses são esses Hadza da Tanzânia que fazem isso. Tem muita coisa na natureza que a gente não sabe, mano. Muito irado, né? O cara interage com passarinho, feliz. É, cara. Evolução, né? Duas espécies interagindo para evolução combinada. Exatamente. Darwin de novo. Darwin de novo, dá-lhe Darwin. O que eu ia falar com você? Cara, a gente falou aí de antibiótico, de remédio que faz mal pra microbiota ou não. Vamos fazer um batidão assim, ó. Esteroide. Tem algum efeito direto na microbiota? Cara, esteroide injetável pelo próprio... Pela farmacocinética do anabolizante, não. Mas aí um anabolizante oral vai afetar e vai ser afetado pela microbiota. Assim como qualquer droga oral. Qualquer droga oral vai gerar uma influência na microbiota intestinal, mas nunca Pergunta boa, então. A flora intestinal pode atrapalhar... Por exemplo, eu vou tomar um Genabol, por exemplo. É absorver melhor o Genabol ou não? Cara... Por exemplo, eu e ele. Eu tomo de Anabol 10mg. Mas ele bate mais forte que em mim, por exemplo. Exato. Pode ser. Acredito que sim. Faz sentido, né? Pelo menos. Mas isso fica muito longe. É mais fácil de você responder assim. O Dianabol pode fazer mal para a microbiota? Cara, acho que não. Né, o Dianabol, assim como qualquer fármaco oral, Qualquer fármaco oral. Anticoncepcional e microbiota, altera alguma coisa? Cara, anticoncepcional não. Se for um anticoncepcional que altera o trânsito intestinal da mulher, sim. Mas isso não é muito comum de acontecer, então acho que não. Que nem álcool microbiota. Sim, álcool é catastrófico para a microbiota. Catastrófico. Catastrófico. Aí, sou zebra As nossas células do intestino... A gente olha para a nossa pele, por exemplo. A histologia da nossa pele, as células são juntinhas umas das outras, são coladas. Quando a gente olha para as células do nosso intestino, a barreira de proteção do nosso intestino, elas não são coladas umas nas outras, ela tem um espaço entre elas. Sim. Aí esse espaço, quem fecha, é uma estrutura chamada de tight junction, ou junção apertada. Talvez vocês lembrem disso, devem ter visto isso na faculdade em algum momento. Na faculdade. Exatamente. O álcool, ele enfraquece essa tight junction, então aumenta a permeabilidade intestinal que a gente fala. A barreira intestinal fica prejudicada. Então, cerveja, por exemplo. A cerveja tem ali o glúten, que algumas pessoas vão ter acessibilidade, e o álcool ainda, catastrófico. Ele pode até baixar a imunidade do indivíduo. Ah, com certeza. A barreira fica mais permeável. Exatamente. Vai ficar mais sujeito a qualquer coisa cair ali e gerar uma infecção. Gerar um efeito colateral. O artista crônico, além de gerar déficit de vitamina, com certeza tem um déficit de absorção. Com certeza. Uma coisa leva a outra. Wernicke Korsakoff. Exatamente. Aquela síndrome que o cara fica com baixa de vitamina por causa do uso crônico de álcool. Pode até dar hiperemese gravídica também, pode acontecer isso. E café? Altera a microbiota? Cara, café tem duas substâncias ali que vão exercer influência sobre o tempo de trânsito intestinal. Tem a cafeína, mas aí tem também o ácido clorogênico. Algumas pessoas são muito sensíveis a esse ácido clorogênico e acabam tendo diarreia. Acho que é o que faz no banheiro, né? Exatamente. Muitas pessoas aí, sempre vou no banheiro certinho, acordo, tomo meu café e vou no banheiro. Tranquilo. Mas aí se a pessoa tá tendo diarreia e ela consome muito café, se ela reduzir esse consumo de café, talvez melhore a diarreia. O ácido clorogênico tem mais influência que a cafeína, mas estimulantes no geral estimulam o trânsito intestinal também. É pré-treino, por exemplo. Pré-treino. Muito cafeína. Não, suave. Se você não tá tendo a diarreia ali, tranquilo. Mas aí se a pessoa tá sofrendo com diarreia, é melhor diminuir a ingestão desses surgiu uma dúvida também. Compostos. Tabaco. Qual é a ação ali do tabaco? A nicotina relaxa a musculatura lisa do intestino grosso. Por isso que o cara, talvez... Cafezinho e cigarrinho, quando chega na empresa, capta... Sentar no banheiro. Exatamente. Nicotina relaxa muito o intestino grosso por causa disso. Aí facilita... Você pode aumentar o grau de vício do paciente, né? Oi? Também. O cara parando com o cigarro, ele pode ter um problema de intestino. Cara, de tem. Intestino preso. Sim, e cigarro influencia a fome também, cara. Então tem muitas pessoas que param de fumar e começam a sentir mais fome. Mais ansioso. Exatamente. Também. Uma refeição livre, ela pode... O cara que faz uma dieta regrada, não come um japa, não come porra. Aí chega numa refeição livre, ele come, sei lá, 2 pizzas, ou 5 hambúrguer, ou vai para um japonês e arrebenta.
Essa refeição livre, assim, que o corpo não estava esperando, pode ser maléfico para a microbiota? Cara, todos os meus pacientes têm refeição livre, mas aí eu evito a orgia alimentar, né? Tipo rodízio, por exemplo, porque ali vai ser um volume muito grande. Então tem um estudo muito legal, eu acho que foi a Cel que postou também, mostrando o efeito de uma orgia alimentar na composição da microbiota. Então fragiliza a microbiota intestinal, esse volume tão grande de comida, assim. A refeição livre, comer uma besteira 1, 2 vezes na semana, tranquilo. Mas o volume vai ser primordial. É um fator importante, a quantidade da refeição livre. Com certeza, ficar com explodindo, certeza. Aí, né? pô, vai comer um rodízio de carne, pô, dá pra ir, mas pô, come uma saladinha antes, põe umas frutinhas ali, come uma parada tranquila. Contenção de danos, né? Contenção de danos sempre, redução de danos sempre. Redução de danos sempre. Cara, você falou um negócio muito interessante também no começo. Eu tava esperando a galera dar uma acalmada pra falar isso. Que você falou que a maior quantidade da flora intestinal é ali no apêndice vermiforme, não foi? Na parte do nosso intestino, que é de onde está o apêndice vermiforme também, no sécum. Na junção ali, iliocecal. ali. Logo depois da junção Isso iliocecal. faz maior sentido, porque ali também é onde tem a maior quantidade, se eu não me engano, de tecido linfóide, né? Exatamente. Então tá uma coisa junto com a outra, né? O apêndice, ele não é um órgão que só serve para inflamar. Ele é um reservatório de bactéria. Então, se uma pessoa tirou o apêndice e ela vai fazer uma antibiótico terapia, é muito provável que ela vai ter mais dificuldade para o intestino dela recolonizar, porque ela não tem esse reservatório de bactérias. E a apendicite não existia até 200 anos atrás. Era muito pouca gente que morria de apendicite. Só que aí a nossa alimentação mudou, a revolução industrial, tudo mais, muito conservante, muito aditivo químico. São substâncias que podem lesar as bactérias que protegem, assim, que guardam a entrada do apêndice vermiforme. Que elas formam um biofilme, né? Tipo, as bactérias dão a mão uma para as outras e fazem tipo uma teia de bactéria. Só que aí a alimentação, álcool e por aí vai, pode afetar essas bactérias que formam esse biofilme. E aí, se afeta esse biofilme, fica mais permeável. Então, para cair alguma coisa ali ou uma bactéria translocar e inflamar o apêndice, fica muito mais fácil. Caramba, que interessante. Então não tinha essa realidade tanto de apendicite antes. Sim. Caramba. Você tem a tatuagem de Darwin, tem um livro muito legal, cara, chamado 10% Humano. Que aí é uma bióloga e ela explica a importância da nossa microbiota. Tem algumas extrapolações ali, mas é um ótimo livro assim, para entender de evolução de microbiota, é bem maneiro. Legal. E quer falar uma coisa? Eu tinha 10 perguntas para te fazer, eu fiz as 10. Já fez as Nesse 10. meio aqui. Fui penetrando aqui. E glutamina? Glutamina, cara. Boa pergunta. Glutamina. A glutamina fazem bem pro intestino. Cara, a glutamina é essencial para o nosso intestino e para a nossa imunidade. Isso é fato, mas só que ela é tão essencial que o nosso próprio corpo já produz. E além do nosso próprio corpo já produzir, é o aminoácido que tem maior abundância, tanto em fontes vegetais quanto animais de proteína. Então, você suplementar 5, 10 gramas de glutamina não vai adiantar nada. O seu corpo já forma isso, você já consegue com muita E facilidade. pra quem tem Crohn, por exemplo? Então. Aí Calma aí, é a calma aí. aplicação, né? Justamente. A gente tem sugestão de suplementação de glutamina justamente em pacientes com doenças inflamatórias intestinais, mas aí a dosagem é 1 grama por quilograma de peso. Então Eu com seria 100 quilos, então 100 gramas de glutamina 100 por gramas de dia. tá com Caralho, um meu potinho irmão. quase. Tudo. Pode ter 250, Exatamente. tá fudido. O ambiente, no ambiente hospitalar é mais comum dieta enteral, parenteral, um paciente com trauma severo, com queimadura e por aí vai. Mas na realidade das pessoas que querem buscar uma melhor saúde intestinal, cara, não vai ser gastar dinheiro. Esquece. Vai ser gastar dinheiro. Mito dos mitos grandes, né? Exatamente. Você falou agora dieta enteral e Parenteral. parenteral. Tem alguma influência disso no hospital para a flora intestinal? O paciente que toma, por exemplo, está comendo por via parenteral, que é na veia, né? Pra quem não sabe. Não consegue a via oral, isso pode levar até ele paralítico, né, em alguns casos. Então a falta de estímulo da via oral ali é um problema bem grave. E a glutamina ela é essencial porque ela é a fonte de energia para as células do intestino delgado. Então por isso que daí que vem essa história que ela é importante para o intestino, de fato é para a imunidade também, consequentemente. É igual todas as coisas que arrumam um motivo, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente nem precisa. Exatamente. Aí, cara, suplementar, cara, é jogar dinheiro no lixo, a glutamina.
Eu sei que gosta. Eu gosto de glutamina. Ficou Puto com essa glutamina, porra. limão e gratidão, né? É igual colágeno, glutamina, colágeno. Na parte suplementar, você acha que é bom pra Boa, gente? colágeno. Que é pra performance e pra saúde também. Que você acha válido suplementar? Num geral, No geral, né? não só pro intestino. Cara, whey, creatina, betalanina, nitrato, cafeína e enzima digestiva. A É gente o falou 5 isso, sem né? padrão. Nós ouro. fizemos um... Só isso. É. É o 5 que a gente fez. Então, E ômega 3? Estamos alinhados, hein? É, ômega É, 3. é. Mas aí se você consome sardinha, atum 2, 3 vezes na semana, nem precisa suplementar. Suficiente, já. né? Quais são uma fonte de ômega 3 aí? Cara, sardinha tem muito mais do que em atum, que tem muito mais do que no salmão. Do E que é o muito salmão. mais acessível, E né? salmão não é todos que tem, né? Não é bem assim, qualquer salmão que você criou ali no canto. Cara, ali que... o salmão de cativeiro tem uma quantidade maior de ômega 3 do que o salmão selvagem por causa da ração. A ração faz ele produzir mais ômega 3. Interessante isso. Sabe o que eu acho também interessante a gente pontuar? Existem medidas que não são nem farmacológicas, nem dietéticas que ajudam o intestino. Ou tô falando besteira, tipo, sei lá, aquela coisa de você fazer um exercício físico, você influenciar também na musculatura lisa, de repente ajudar ali na digestão. Com certeza, respiração. O que a gente pode falar um pouco sobre isso também? Cara, isso são questões relacionadas aos hábitos de vida da pessoa, né? Então tem até um artigo que eu utilizo nas minhas aulas, que fala sobre constipação. E aí, manejo da constipação, para além das recomendações farmacológicas e dietéticas, ele recomenda uma parada chamada biofeedback, que é você literalmente se concentrar no ato de cagar. Sabe? A pessoa que chega com o celular e fica concentrada no celular, exatamente. Se a pessoa tem o intestino preso, né? A pessoa sentar, se concentrar no presente momento e se concentrar, estou defecando, quero defecar, isso tem validez científica. Que maneiro, velho. Biofeedback. Biofeedback que eu uso. Então, Muito bom, maneiro, mano. maneiro. Faz total Não ia sentido, saber né? disso, velho. Faz sentido mesmo. Eu achei que você falava, não, vai lá, cara, dá um tempinho, fica mexendo no celular, uma hora vem. se a pessoa tá com dificuldade, né? Se a pessoa tá com dificuldade. A gente caga igual pato, né? Eu imagino eu. Então, tranquilo. Sentou, saiu. Religiosamente. Sentou, saiu. Exato. Aprender a cagar é foda, né, cara? Sentar de cócoras também, né, cara? Sim. Aquele banquinho pra perna ficar melhor. Mais elevada, alta, mais alta, que aí fica na curvatura natural, né? Ajuda ergonomicamente, A tá gente falando, pulsar, né? Se a gente senta no vaso da maneira que a gente senta, o esfíncter fica pressionado. Mas aí porque o fisiológico é a gente agachar pra De cócoras, evacuar, né? né? De cócoras. Aí levanta a perna e fica mais fácil do cocô sair. Pô, maneiro, Falando em ângulo, né? Em ângulo. Exatamente. Relaxa mais. Mira mais. Exatamente. Cara, isso é interessante mesmo, velho. Ué, faz total sentido. É a anatomia do cocô. Exatamente. Sei lá. Anatomia do cocô. Como é que a gente cagava antigamente, nos antepassados? Agachar. Agachado. Agachado. Filho. Todo mundo já tinha mobilidade de quadril, de tornozelo, de É, joelho. pra agachar, agachava né? bem. Ou não cagava, né? Ou não cagava, Cara, eu queria te perguntar, assim, relação de transtornos mentais com microbiota. Com microbiota. Depressão. Uma galera falou isso muito, tentaram falar muito. Uhum. Igual tentaram falar de doença ginecológica, falaram muito. Eu sinto que o nego força muito, né, cara, pra vender alguma coisa. O que dá pra falar de fato aí dessa relação? Cara, a gente tem evidência de impacto da microbiota intestinal em problemas psiquiátricos, em ansiedade, em depressão, esquizofrenia, bipolaridade, por aí vai. O que não dá é pra gente vender um protocolo ou algum tipo de alimento ou algum hábito que você vai melhorar a saúde intestinal e, consequentemente, você vai se curar da sua depressão. Não, da sua ansiedade. Até porque isso são fatores que afetam a maneira como você come também. Então, ansioso ou depressivo vai comer de outra maneira. É porque a clínica também de cada um é muito individual, né? Exatamente. Então, a gente não cura através da alimentação problemas psiquiátricos, mas a alimentação ajuda no manejo dos problemas psiquiátricos, com certeza. E isso vai através justamente do eixo intestino-cérebro, mas aí suplemento ou nutriente ou alimento com esse propósito a gente não tem. A gente tem um contexto alimentar que, no geral, é mais benéfico para a saúde intestinal. A gente vai ter benefício colhido na saúde psiquiátrica também, na saúde mental. Show. Bem definido, né? E outra coisa que eu ia te perguntar também. Esse cara que fala que faz exame para microbiota. Então, Vou testar, vou analisar a tua microbiota. cara, então... Isso é estranho, cara. Então, a gente... Como é que é esse exame? Qual é a eficácia dele? Esse exame geralmente é uma análise de fezes que as pessoas fazem, né? Pegam uma amostra de fezes e vêm com as bactérias que estão ali.
Esse exame, ele consegue identificar a sua microbiota, ou seja, quais bactérias estão presentes ali. Só que você saber quais bactérias estão presentes não vai garantir algum desfecho. Porque, por exemplo, nós dois fazemos esse exame. E aí vai mostrar que eu tenho uma quantidade X de lactobacilos raminosos, ele vai ter um pouco menos. Isso não vai implicar necessariamente um dano para ele, porque ele pode ter uma outra bactéria que está fazendo o que essa lactobacillus raminosos fazia. Que não foi estudada. Não que não foi estudado ou que não fez essa análise não foi detectada ali, não foi detectada. É coprocultura, né? Tem coprocultura, mas aí o nome do exame é 16S-RNA polimerase. Que aí esse é um gene que está presente em todas as bactérias, é universal entre as bactérias, só que aí numa espécie está numa posição do código genético, em outra espécie está em outra posição, e é assim que eles vão identificando. Mas aí, novamente, eles só veem quais bactérias estão presentes, eles não veem o que essas bactérias estão fazendo. Entendi. Aí não seria uma análise de microbiota, seria uma análise de microbioma que a gente faria, que é algo muito mais abrangente, tipo bioma. A Caatinga é um bioma, a Mata Atlântica, o Pantanal são biomas. A gente analisa o bioma microbiológico, então além da gente ver quais bactérias estão presentes ali, a gente vê também quais genes estão sendo expressos por essas bactérias, quais vias estão sendo transcritas por esses genes dessas bactérias, quais metabólitos estão sendo produzidos por essas bactérias, a interação disso tudo com o ambiente. Então, isso é uma técnica que já existe, mas a gente não tem como fazer exame ainda. Ela está sendo utilizada em estudos ainda nas grandes universidades, que a gente chama de multiômica. Aí é metagenômica, metatranscriptômica, metaproteômica, metabolômica e por aí vai. E transplante fecal? Transplante de fezes. Fecal não, de fezes. De fezes. Transplante de microbiota, transplante de fezes é literalmente doar cocô. A pessoa tem algum problema intestinal e o que é padrão ouro esse transplante de fezes é para infecção por Clostridium difficile, que é uma bactéria hospitalar, né, que é multiresistente a antibióticos. É pós-antibióticos, na verdade. Exatamente. Aí ela aumenta a incidência pós-antibiótico e ela não morre com outros antibióticos. É a maneira padrão. Normalmente usa Vancomycin. É vancomicina oral isso. É oral para passar e agir diretamente. Mas é bem difícil tratar. Exatamente. Aí o padrão ouro para tratamento de infecção hospitalar por Clostridium difficile é transplante de fezes. Que aí pega uma amostra de fezes de um doador saudável com compatibilidade genética. E aí pegam essa amostra, preparam, centrifugam, congelam e colocam por via de uma colonoscopia na pessoa. Aí esse pedacinho de cocô de uma outra pessoa, quando cai no intestino, recoloniza. A pessoa toma aquele... É a única coisa que recoloniza de fato, né? Exatamente. Aí tem, para Clostridium difficile, infecção já é muito comum, mas tem uns estudos bem legais para serem usados em pessoas com síndrome do intestino irritável também. Parece que tem. É promissor. Deve evoluir, né? É promissor para síndrome do intestino irritável também. Uma coisa está em evolução, então. Né? Exatamente. Mas qual seria, tipo assim, vamos supor que você vai fazer, por exemplo, quais fezes que seriam padrão ouro para fazer esse transplante? Você já falou a pergunta? Como é que vai saber isso? Tem muito protocolo de segurança em relação a isso. A gente não tem um padrão de saudável, mas é uma pessoa que seja metabolicamente saudável do intestino também. E eles fazem um monitoramento também para ver se não tem nenhuma bactéria ali que pode causar problema na pessoa. Já teve caso de morte, que a pessoa recebeu Já teve 2 casos de morte, se eu não me engano, que ficaram muito famosos. E aí a pessoa recebeu uma amostra de doador de fezes, só que tinha uma bactéria patogênica lá que estava adormecida. Exatamente. E aí, então o protocolo de segurança para fazer isso hoje em dia está muito grande. Tem algum padrão ouro tipo assim, da melhor flora intestinal? Não existe. Pensando na questão de diversidade. Ou é algo bem individual? Tipo, eu tenho a minha, você tem a sua, eu tenho a dele. A gente tem a nossa... pessoas saudáveis possuem microbiomas diferentes. Ninguém tem totalmente diferente. Ninguém tem microbiota igual. Por isso que eu não gosto do termo desbiose. Porque a gente não tem parâmetro do que é um equilíbrio de microbiota, entendeu? Pra ninguém, né? Exatamente. Então, pra você é um, o meu é outro. Né? Exatamente. É único igual a nossa impressão digital, entendeu? Aí é tudo questão de parâmetro. Tipo, se você olhar, eu e você somos saudáveis. Mas aí se a gente vai comparar em relação ao Hadza da Tanzânia, por exemplo, a gente vai estar desbiótico, porque a gente não tem uma porrada de bactéria que ele tem, entendeu? Mas a gente está saudável. Mas aí se compara com uma pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, lógico, ela vai ter uma diversidade menor de bactérias, por exemplo. É sempre questão de parâmetro. Caralho.
Cara, deixa eu te perguntar também, teste de intolerância à lactose. Qual que é a maneira mais eficaz de fazer? Cara, é muito comum o teste de intolerância à lactose dar falso positivo, falso negativo. Porque aí como é que funciona? A pessoa toma um coquetelzão de lactose, aí né, a lactose é formada por galactose e glicose. Aí a pessoa toma esse coquetel, aí 15 minutos depois, meia hora depois, 45 minutos depois e meia hora e 60 minutos depois, vem a glicemia dela se aumenta. Se ela não aumentou, é sinal que a glicose não foi quebrada. Perdão. É sinal que a glicose não foi quebrada. Se a glicose não foi quebrada, não tem uma intolerância à lactose. Mas tem vezes que a pessoa só vai começar a quebrar lá por 55 minutos depois. Cara, essa pessoa é intolerante a algum grau à lactose. Demorou 55 minutos para quebrar um pouquinho. Mas é um exame que a clínica é soberana nesses casos, cara. Eu não costumo receitar, porque a pessoa consome leite, passa mal, tem desconforto, ela tem algum grau de intolerância. E existe por exemplo, passageira intolerância, digamos que, sei lá, 18 meses da vida dessa pessoa, ela teve uma intolerância à lactose. Ela sentiu uma intolerância que ela nunca teve? Que ela era muito, inclusive, assim, forte. Depois passou. Como explicar isso? Essa intolerância ser transitória eu nunca vi, mas pode ser que pelo intestino dela tá sensibilizado, fragilizado durante um período, durante uma síndrome intestinal irritável ativa, por exemplo, ela fica mais sensível à fermentação da lactose. Isso sim. Isso sim, aí sim. E não é... Obrigado. Não é todo laticínio que é rico em lactose. Exato. Isso é por conta do leite, o leite normal, né? E os queijos brancos e cremosos, tipo cottage, ricota, queijo Minas Frescal. Mas você pega um queijo parmesão, um queijo grana padano, um queijo prato... É só gordura. Exatamente, é só gordura. Tem um teor bem baixo de lactose, quase nulo, até porque no próprio processo de maturação as bactérias quebraram a lactose e talharam o queijo virou queijo, entendeu? Então, uma pessoa que é intolerante à lactose pode comer um queijo parmesão e não sentir nada, porque ali não tem lactose. Sim, faz sentido. Faz todo sentido. Outra coisa também, cara, que é engraçado, assim, a ideia de que leite é inflamatório se popularizou muito, né? Principalmente pela internet, aquela história que a gente estava falando lá fora também talvez dos influencers americanos trazer essas coisas para cá. Eu acho, assim, teoria, que isso vem muito dessa questão de que existem diferentes graus de intolerância à lactose, né? Eu pode ser diferente de você, dele, a gente pode comer quantidades diferentes de fontes lácteas e ter sintomas diferentes. Você acha que, assim, a minha ideia acho que isso popularizou, as pessoas acreditam muito nisso, porque a maioria da galera deve ter algum grau de intolerância, né? Aí come um pouquinho a mais, olha, então o leite é inflamatório. Você acha que a galera acredita nisso por conta disso mesmo? Com certeza, porque não é porque te causa um desconforto intestinal, te causa gases ou te causa diarreia que o alimento é inflamatório. São outros 500. É simples questão de consumir um volume de lactose maior do que ela consegue tolerar. Que pode ser diferente pra mim, diferente pro Jorge, diferente pra você. E se a pessoa fica sem comer a lactose, tipo, não tem nenhum problema. Mas ela não dá esse estímulo, a produção endógena diminui. Aí para voltar a consumir tem que voltar devagar. Para o corpo reaprender a produzir a lactose. Isso acontece com a lactose, não com o glúten. Então a lactose também tem esse feedback de consumo e produção? Tem. Até pessoas que têm intolerância à lactose tem uma quantidade que recomendam consumir de lactose. Eu não me engano, acho que são 12 gramas, não lembro agora o número. Alguma coisa assim. Mas até intolerantes que tem uma produção insuficiente, não aquelas que não produzem, é recomendado consumir uma quantidade pequena para manter o estímulo, para não ficar mais intolerante ainda. Cara, tá vendo? É fácil você propagar uma mentira quando você não explica todo o processo. Sim. O contexto é muito maior, né? E, por exemplo, eu lembro a Franciele Matos comentando, eu como de tudo para não ter problema com nada. Exatamente. Cara, quanto mais diversidade de alimentos, melhor. Tá pronto para tudo sempre, né? Exatamente. Assim. Tá perfeita a frase dela. O que eu vejo em bodybuilder, o pessoal da maromba, o maior erro não é nem consumo de proteína excessivo, nem entra nem nesse mérito, mas uma baixa variedade de alimentos. Monotonia alimentar, cara. Monotonia alimentar. Arroz, brócolis e frango, por exemplo, sabe? Então, diversifiquem isso daí, coloquem mais frutas como fonte de carboidrato, o intestino de vocês, o shape vai agradecer também. Até porque isso aumenta a absorção,
aumenta o benefício do que você está. Exatamente, melhora a qualidade de pele, por exemplo. Vai treinar melhor, sei lá, vai dormir melhor, tem tanta coisa, né? Exatamente. Você já falou, né, do adoçante do refrigerante zero, que não faz mal para o refrigerante zero. Não, claro, não é saudável, não é tal, mas tal. Não destrói a microbiota, não destrói. Não, os estudos que mostraram isso foram em ratos em dosagens muito altas de adoçantes. Baldes, né? Então você consumir não sei, dezenas de latinhas de Coca Zero, por exemplo. Então consumir ali ocasionalmente um copo ou outro de refrigerante zero no almoço, outro na janta, cara, não vai causar dano. Isso é até melhor, pode até ser benéfico indiretamente, porque aí a pessoa fica mais tranquila consumindo essa Coca Zero para fazer a dieta dela, então isso gera uma aderência a longo prazo para ela conseguir manter a dieta. Muita gente consegue fazer dieta por causa de Coca Zero, por exemplo. Cara, me veio uma dúvida muito nerd aqui agora. Posso fazer uma dúvida muito nerd? Tipo, quando a gente tem... a gente estuda... Quando a gente vai aprender sobre ciência, que a gente vai analisar estudos, a gente vê em modelos animais, é difícil a gente transplantar isso para modelos em seres humanos, né? O que eu pensei aqui agora, por exemplo, algumas coisas, a gente testa fármacos, testa coisas que são tóxicas, não a nível intestinal, mas a nível metabólico, sei lá, outros níveis, assim, não propriamente do trato gastrointestinal. Às vezes a gente tem semelhanças genéticas com os animais que a gente testa, que podem até fazer a gente pensar em transparecer isso para o ser humano. Sei lá, um remédio, um antibiótico. Quando a gente fala de intestino, qual é a diferença assim, do intestino do ser humano para os outros animais que a gente testa? Do rato, do porco, que são feitos em estudos. Assim. O porco ele tem uma semelhança, talvez? Não sei. Existe isso da gente poder fazer Qual animal seria melhor para testar? Se a diferença do trato gastrointestinal é muito. Porque você falou do leão, por exemplo, que é predominantemente carnívoro e vai ter uma digestão mais rápida no intestino curto. Muito curto. Pô, aí você vai falar de um animal herbívoro, sei lá. É totalmente diferente. No sentido de estudo para intestino, o rato é tão utilizado assim porque a gente consegue controlar as variáveis, é mais fácil. Mas é a similaridade de microbiota mesmo. A gente consegue avaliar o efeito de determinada substância ou determinada conduta sobre uma determinada espécie de bactéria. São animais diferentes, mas tipo, o lactobacillus raminosus do meu intestino é igual ao do lactobacillus raminosus do intestino do rato, entendeu? Então não é tão distante assim, né? Exatamente. Mas aí o que vai entrar é a dosagem. Por exemplo, cara, 100 ml de algum líquido, pra mim, vai ser muito diferente desses mesmos 100 ml para um rato, por exemplo. É a proporção. Os caras extrapolam nos estudos, né? Exatamente. Se fosse equivaler do Coca Zero, seria 20 litros, 40 litros de Coca Zero no cara. Quem que bebe 40 litros de Coca Zero num dia? Ninguém. Exatamente. E ninguém questiona isso, né? Pois é. Porque pra fazer terror é fácil. Muito fácil, né? Porque aí faz o terror e vende a cura depois. Exato. Ou destrói uma marca, né? Como destruir a Coca. Sim, exatamente. Enfim. Eles criam uma laje para vender solução. Kiefer Gustavo. Criam uma laje para vender solução. Mas cara, pior que é. E, cara, a aveia é essencial mesmo, assim? Tem que ter aveia na dieta da pessoa? Cara, ela não. tem alguma... que é uma fibra só, né? É uma carbo fibroso, né? Exatamente. É uma fonte acessível e muito versátil de fibra. Fácil. Com farelo de aveia, por exemplo, você consegue fazer muita receita diferente. Então, é algo que a palatabilidade é boa, é gostoso você fazer um mingau de aveia ou botar numa vitamina aveia. E o percentual de fibra é muito grande. Farelo, principalmente. Então, mas não é essencial. Nada e os formatos são diferentes, né? O floco, a integral, a aveia e o farelo. Exatamente. O farelo é o que tem mais proteína e mais fibra. É mais caro também. Exatamente. O Oats Bran, né? Oats Bran. Aí tem até essa história engraçada com a aveia, né? Eu sempre comia 100 gramas de aveia. Sempre como assim, no mingau ou no pós-treino com whey, eu gosto. E aí a caixinha tem 1,65, tá ligado? E aí acho que eu vi o Edoc, ele vai fazer o shake, ele botava a caixinha inteira assim, pai, tomava. Caralho. Aí eu falei, foda-se, o cara toma, eu vou tomar também, né? Malandro. Aí, cara, quando eu botei a caixinha inteira, não, pior que banheiro, não foi banheiro não. Tomei a caixinha inteira, 1,65, assim, 100 gramas de aveia eu como de boa. Quando eu botei 1,65, que é a caixinha inteira, meu irmão, mas me deu uma pontada na barriga, mas é uma dor que eu ficava assim, ó. Não tinha posição, moleque. Posição. Indigesto ali, indigesto, né? Foi igual comer uma argamassa. Foi igual comer uma pedra, a sensação de comer uma pedra.
Uma dor horrível. Eu falei, caralho, nunca mais. Tomando no cu do Pô, doc, né? 160, E ele faz com toda a vitamina dele, meu irmão. Ele bota aquela caixinha dele, assim, um mês assim. 160 gramas de aveia é muita aveia. Eu né? como 100 todas, cara. Não Até faz hoje. sentido, nem precisa, né? Eu Ele como podia 100 dividir todas. esse carbo aí, ó, essa fibra. Mas nem Eu dá. como 100 todas, meu mingau é 100, Não tem mano. desconforto, cara. Meu tá mingau é tranquilo, 70. mete bronca. Então, eu como Cara, 100. tem um corte muito Mas se engraçado. eu subir pra 65, acabou comigo. É lógico, né? Acabou comigo. Mas é Deu até aquela engraçado, dorzinha, né? Uma dorzinha, filho, uma dor pontada horrível. Tem um corte muito engraçado do o blogueiro americano, é Gary, não sei o que, eu não lembro o nome dele, que ele fica falando mal de fontes de fibras como a aveia, né? Tem muito fitoquímico, faz mal, não sei o que. Os campeões não comem isso. Aí corta assim pra aquele cara que bateu o recorde da maratona. O que você comeu de manhã? Ah, um mingauzinho de aveia. Mingauzinho de aveia. Acabou. Bizarro, mano. É, a internet todo mundo é autoridade, né, cara? Se tá bem produzido ali, fala qualquer coisa, bota um jaleco, acabou. Você às vezes nem é médico, mas aí viraliza e já era. Tem um estudo que fala do arroz branco, né, que é muito interessante, falando dessas popularidades idiotas aí, que matou muita gente, né, o arroz branco mata e tal, mas aí a população lá no Vietnã, com uma dieta muito pobre, só come arroz e tem muita coisa nesse ambiente dele que faz os caras... Exatamente. E eu acho que foi isso que falou do arroz e do arsênio. Eu acho que o arroz dava contaminação por arsênio, mas o estudo foi feito com arroz que era produzido na região dos Estados Unidos e aquela região tinha... o solo era contaminado com arsênio porque tinha um complexo industrial perto. Aí é fácil. Porra, caralho. Aí é fácil, né? É muito viés, né, cara? Generalização Muito é viés, fácil. muito viés. Pô, cara, chega no final do tempo nosso aí, quer fazer alguma pergunta especial final? Eu queria perguntar um negócio pra ele. Pode perguntar. Não é perguntar, assim, se a galera que assistiu até agora, assim, Uhum. o que você deixa de um recado ou assim, uma orientação, que sintoma que ele estiver sentindo, pra ele talvez procurar uma ajuda? Cara, Seria o que? A diarreia? O que ele tem de sintoma pra ele falar assim, cara, não tô legal, minha microbiota não tá legal, não tô absorvendo legal, preciso de uma ajuda, preciso de um especialista. cara, o tempo de trânsito intestinal é o mais fácil e o mais agudo de você perceber. Então, se a pessoa está há muito tempo com o intestino muito preso ou com o intestino muito solto, isso já é um indicativo que a saúde intestinal tem que dar uma melhorada em algum ponto. Como a gente definiria isso? Tipo, ir ao banheiro uma vez a cada 1 ou 2 Consistência, dias? você falou, né? Tudo. Não tem problema você ir mais de uma vez, sem problema. Mas é você ir no banheiro e ter a sensação de que evacuou tudo e as fezes estão com uma boa consistência. Bristol 3 ou 4. Então, O que seria? cocô tipo salsicha. Salsicha. Exatamente. Cocô bonito. Cocô bonito. Cocô bonito, exatamente. Uma salsichinha bem formada. Charutinho. Aí, você não precisa ser necessariamente uma vez, tem pessoas que você pode ir até no banheiro 5 vezes por dia, mas se todas nessas ocasiões a consistência estiver boa, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se forem fezes muito pastosas ou muito líquidas, aí já é Ou constipado em bolinha, né? Constipado em bolinha, ou até pessoa que vai no banheiro, mas todo dia, mas sente que não saiu tudo. Legal. Não tem aquela sensação de plenitude. Isso também configura constipação, não é só, não fui no banheiro no dia. Ela pode ir todos os dias ao banheiro, mas ela nunca fica com a sensação de plenitude, sempre acha que ainda tem mais coisa para sair. Isso também pode configurar constipação. Legal. Pô, maneiro, Então é né? a sensação de plenitude pós-cagada, né? E a uma boa consistência das consistência. É fezes. desvaziamento real. Exatamente. Né? Todo dia, no mínimo uma vez por dia, com boa consistência. Tá vendo que legal? Porque acho que o consenso popular é, ó, o cara vai no banheiro uma vez por dia, tá bom. E não é, muito mais complexo que isso. Sim, né? sim. Consistência e a plenitude, né? Show demais. Interessante Cara, isso, né? quer deixar um recado pra quem te assiste aí? Procurar no teu Instagram? Cara, deixar aí embaixo aí. Já que a gente falou um monte de microbiota, são a sua fórmula perfeita para ir no banheiro e soltar tudo. O que você acha você considera de... Alguma coisa que você oriente pra todo paciente. uma fórmula assim perfeita de cagar mesmo. Cara, no almoço e na janta, no mínimo 100 gramas de vegetais variados, aí, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, abobrinha, vagem, chuchu, o que preferir, e fruta em todas as refeições. Olha que sinistro. Bem básico, mas que faz milagre esse básico pro intestino da Então, pessoa. uma frutinha E de água, sobremesa. né? E água. E outro pilar essencial, água. Se hidratem muito. Se hidratem bastante. No mínimo 2 litros por dia aí para um homem, 1,5 litro a 2 litros para mulher, fisicamente ativa Então, também. se orientar uma fruta na sobremesa ali, vai muito além só da saciedade daquele. Sim, com certeza. Show de bola. Seu intestino agradece. Muito obrigado, Alex. É isso aí, galera. Lembrar do nosso cupom no site MMCast, Growth Suplementos, melhor suplemento do Brasil. Agora, né, não, Henrique? MMCast, galera. Melhor custo-benefício do país. Não esquece de ajudar a gente lá. Sabor milkshake de chocolate. Preferido do Jorge, que os dois são do Jorge. Meu milkshake preferido. de chocolate.
Lembrar os 5 suplementos de maior nível de evidência, hein? Creatina, cafeína, precursores de nitrato, bicarbonato, Betalanina. whey e ômega 3 seria. Exatamente. E enzimas digestivas agora que eu incluo. O ômega 3 tem Que que eu ser incluo com o selo carimbo do IFOS. Alexon agora. IFOS. É selo que tá livre de contaminação de mercúrio. É isso aí. E agora eu vou incluir enzima digestiva com carimbo do Alexon. Agora eu falo tranquilo. Qual é a fonte? Alexon. Depois a gente escreve um e-book com a galera toda. Viu, cara? Muito prazer de você obrigado, aqui, cara. cara. Espero que você tenha sentido à vontade, que tenha gostado. Porra, Tamo junto muito aí. fera, mano. Muito prazer conhecer Satisfação você. demais, velho. Obrigado aí, espero que vocês tenham gostado também. Porra, tá Show. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Nice.